O jogo Archana era um dos melhores jogos de realidade virtual até ser desconsiderado. Ele nunca foi superado por outro jogo, tornando-se lendário, mas no dia que os servidores foram desligados, um noticiário passava na TV informando que o CEO da empresa de produção Cosmo, criador do popular jogo Archana, havia desaparecido, e justamente com essa notícia aconteceu algo estranho. Archana apareceu no mundo real, e brechas na realidade surgiram em todo o mundo, fazendo com que os monstros dos jogos também começassem a aparecer na realidade. Muitos pensaram que o mundo estava prestes a acabar, mas então as pessoas se sincronizavam com seus próprios personagens do jogo, e os jogadores não só podiam usar habilidades do jogo, como também conseguiam derrotar os monstros e salvar o mundo, fazendo com que eles se tornassem heróis. Lee Royale era um jogador que havia criado um personagem chamado Granfield quando ainda ele era criança, então ele decidiu se tornar um jogador também, mas percebeu que mesmo depois de sincronizar com seus poderes, ele não se tornou tão forte como os outros. Então ele começou a lembrar do seu passado, percebendo que naquela época o custo de comprar uma máquina de realidade virtual era de 10 milhões de won, e até mesmo alugar uma dessas máquinas custava centenas de milhares de wons por mês, e com o colapso dos negócios de seu pai, ele não podia arcar mais com esses custos. Ao ver seu pai desesperado por não poder comprar uma máquina de realidade, sua irmã tentava acalmá-lo dizendo que não havia problema não poder jogar alguns jogos, mas sua mãe fica muito triste pois ela acreditava que a culpa era dela por não poder ajudá-los. Ao ver sua mãe chorando, Royal percebe que algo estava errado com ela e descobre a sinistra realidade da vida real. Então ele não tem escolha a não ser sair de Archana mais cedo, porém se ele soubesse que tudo isso iria acontecer, ele nunca teria deixado o jogo e teria encontrado uma forma de continuar jogando, já que Royal não tinha jogado nem por um ano, seu nível e suas estatísticas eram muito baixas, alcançando apenas o nível 55, e ele nem sequer pensava que spawnaria como um personagem que ele havia criado 10 anos atrás, durante a sua puberdade. A história do seu personagem Granfield é a seguinte: Granfield era um herdeiro de grande família, porém um terrível demônio massacrou todos os seus familiares, restando apenas ele como único sobrevivente. E para buscar a vingança pela tragédia que se bateu sobre a sua família, ele decidiu se tornar um caçador de demônios. No entanto, Royal percebe que essa história é mais infantil e sem sentido do que qualquer outra que ele havia já criado, então ele acredita que essa é outra personalidade que ele inventou e que talvez tenha sido influência por alguma experiência do seu passado obscuro, possivelmente quando ele estava no ensino fundamental, e agora como adulto ele vê essa memória como engraçada e constrangedora ao mesmo tempo, pois o personagem falava de forma estranha e tudo o que ele dizia saía completamente distorcido. Ao ver o noticiário na TV, Royal percebe que as outras pessoas dizem não ver muita diferença em se tornar um jogador e sincronizar com o personagem do jogo, pois a maioria delas afirma que essa experiência não é tão diferente. No entanto, para Royal essa experiência era totalmente nova e única. Royal percebe que não pode trabalhar em qualquer lugar daquela maneira, e percebe que não tem escolha a não ser trabalhar como jogador, pois a partir de agora seu nome será Granfield. No entanto, ele não lembra muito de Archana, exceto por suas memórias de 10 anos atrás, e ao pesquisar um pouco em seu computador, Granfield não encontra muitas informações sobre o que é necessário para se tornar um jogador. E ao pesquisar um pouco mais, Granfield descobre que os jogadores ranqueados recebem uma quantia enorme de dinheiro por limpar rupturas de alto nível, chegando a centenas de milhões de wons. No entanto, Granfield percebe que para ele a vida é mais importante do que dinheiro, e portanto essas informações são inúteis, já que ele não possui ganância por coisas materiais, e por esse motivo ele irá precisar dar uma olhada no que caçadores de demônios fazem hoje em dia. Ao pesquisar, Granfield só encontra 2 páginas, o deixando frustrado. Então ele se pergunta se os caçadores de demônios não fazem nada, pois após excluir essas 2 páginas da Wiki, só lhe resta artigos e notícias. Então ele consegue encontrar uma notícia informando que ontem à noite todos os NPC de caçadores de demônios da cidade de Azkaban foram mortos, e a autoridade da Federação de Curandeiros às 3 horas da manhã do dia 30, eles identificaram 152 mortos, então foi informado que não havia nenhum sobrevivente, pois lá era a única cidade para se tornar um caçador de demônios, e lá também era a terra sagrada dos caçadores de demônios. Granfield fica assustado sem acreditar, mas não era porque ninguém jogava com essa classe, mas porque ela havia basicamente sido deletada. 10 anos atrás não havia muitos caçadores de demônio, pois ele só possuía estatística baixa, mas também era uma escolha estranha de carreira no jogo, uma vez que os outros jogadores tinham habilidade poderosa, e ao contrário disso, os caçadores tinham habilidade mais fracas, tornando-os difícil para eles avançarem de nível apenas caçando um monstro, pois eles precisavam se dedicar a realizar missões diárias, como entregar pão para conseguir progredir.
Por isso eles eram altamente dependentes da experiência obtida ao realizar essas missões para ganhar níveis. No entanto, quando se tratava de enfrentar demônios, eles eram incomparáveis com as outras classes. O problema é que esses demônios só apareciam em missões específicas de caça aos demônios, e a maioria dessas missões era conhecida por exigir que os jogadores fizessem o farm repetitivo, e essa mecânica de jogo tornava a classe dos caçadores de demônios sem sentido para muitas pessoas, afastando-os dessa escolha. Consequentemente, os jogadores costumavam zombar aqueles que escolhiam essa classe, considerando-a inútil. Granfield percebe que há uma diferença entre uma classe ser considerada inútil e a incapacidade de avançar para a próxima classe. Isso se torna ainda mais problemático, pois todos os NPCs que ensinavam a habilidade agora estão mortos, e ao pesquisar um pouco mais, Granfield vê uma atualização do jogo informando que novos demônios foram adicionados ao update. Ao analisar essa atualização, Granfield percebe que é impossível de suportar com a presença de demônios entre os monstros, e o número de baixas entre os jogadores aumenta significativamente devido aos falsos buffs lançados pelos demônios, chamado perturbação mental e possessão, e até mesmo os jogadores de nível 200 estão sofrendo com os efeitos dessas adições. Granfield começa a se perguntar se não existia mais caçadores de demônio no mundo real, e que talvez ele seja o único caçador de demônio que sobrou após a queda de Azkaban, e se fosse o caso, ele tem que lidar com a tarefa de eliminá-los sozinho, mesmo que ele esteja 10 anos atrasado. No entanto, não há confirmação que os demônios que ele conhecia sejam o mesmo que surgiram agora. Afinal, 10 anos é bastante tempo para as coisas mudarem, inclusive no jogo, onde até mesmo os jogadores de alto nível estão enfrentando dificuldades, e a situação é incerta e preocupante para Granfield, pois ele agora encarará um desafio assustador e desconhecido. Granfield comenta que nenhuma tentação ou insulto lançado pelos demônios será capaz de ferir seu imponente orgulho, e ele estará determinado a enfrentar essas criaturas e garantir que todas elas sejam enviadas de volta para o inferno. Vários anos se passaram desde o grande desastre e muitas coisas foram destruídas, mas as pessoas foram capazes de reconstruir suas vidas e a vida voltou às ruas. Todos rapidamente se ajustaram ao novo mundo. No entanto, onde há luz também há escuridão, e as emoções negativas das pessoas se readaptaram ao novo mundo e se tornaram alimento perfeito para os demônios, o que um grupo de jogadores não sabia que havia um deles entre eles, possivelmente sendo possuído por um demônio. Após verificar o seu celular, o líder do grupo de jogadores percebe que estava quase na hora de começar a missão que lhe foi dada. Então os outros jogadores começam a comentar que o último membro do grupo está atrasado, mas Xiaomin pede para que eles esperem um pouco mais, pois ainda resta cerca de 1 minuto antes do horário marcado. Assim que ele termina de falar, ele avista Granfield se aproximando, e Xiaomin avisa a todos que o último membro do grupo finalmente chegou. Granfield, ao ver pela primeira vez uma ruptura, percebe que é assim que os jogadores as veem, e ele também nota que as pessoas normais não são afetadas pelas rupturas, o que o faz perceber que seria como ela se ele não tivesse despertado seus poderes. Ao analisar bem, Granfield percebe que a ruptura dá acesso ao armazém subterrâneo dos canais, e o nível recomendado é de 35 a 40, e como seu nível é 55, ele conclui que não será um local ruim para ele caçar, já que está acima do nível recomendado para aquela área. Ele também se lembra de ter pesquisado a média dos jogadores que estavam entrando nas rupturas, e ele fica surpreso ao descobrir que era de 200, um nível que ele não consegue nem entender no momento, pois ele estava muito acima do seu, e ele sabe que será preciso se esforçar muito para continuar subindo de nível, mas ele se alegra ao perceber que jogadores de alto nível não são os únicos que despertaram. Isso lhe permite encontrar um grupo com nível semelhante ao seu. Xiaomin começa a explicar que, considerando a taxa de progresso da ruptura, ele acredita que outro grupo já entrou, mas mesmo assim eles também entrarão. Ele pede para que todos se preparem, pois entrarão em cerca de 5 minutos, então todos concordam com o plano, prontos para enfrentar o desafio em equipe. Quando Granfield olha para a taxa de progressão da ruptura, ele se lembra que assim que o progresso da destruição chega em 100%, a ruptura se rompe e os monstros são liberados no mundo real, portanto os jogadores estão atualmente autorizados a invadir as rupturas livremente, sabendo que apenas eles têm a capacidade de se aproximarem dessa bomba relógio. Enquanto os jogadores estavam conversando, Xiaomi chama a atenção deles informando que já estava na hora de entrarem na ruptura, mas antes de entrarem, Xiaomi pergunta a todos se estão cientes do tipo de monstro que é um canal. Então os jogadores respondem afirmativamente, dizendo que já lutaram contra eles antes e comenta que será fácil de terminar, desde que todos permaneçam vigilantes. Granfield decide não dizer nada pois é sua primeira vez em uma ruptura e prefere observar e aprender com a experiência dos outros jogadores. Ao entrarem na ruptura, uma mensagem aparece informando que eles estão no armazém subterrâneo dos Canals. Ao explorar um pouco, a jogadora Xiaomi comenta que apenas pelo nome, ela não está vendo nenhum Canals, o que faz Xiaomi suspeitar que outro grupo já tenha passado por ali antes, e ele tranquiliza todos dizendo que se encontrarem a rota certa,
eles conseguiram encontrar os Canoes e cumprir a missão. No entanto, ao avançar um pouco mais, Xiaomin avista um grupo de Canoes logo à frente e pede para todos que se preparem para a batalha. Antes que os jogadores possam fazer algo, Xiaomin sai correndo em direção aos Canoes, então animado o resto do grupo sai correndo atrás dele. Granfio observa a formação do grupo e comenta que a party possui um tanque, 2 dealers de culto alcance e uma feiticeira, uma combinação bem comum. No entanto, ele nota que o tanque está agindo de forma ofensiva, irritando os monstros em vez de proteger o grupo. Enquanto isso, os dealers de ataque estavam assumindo a maior parte da defesa e a feiticeira estava causando a maior parte do dano. Essa dinâmica parece bem estranha para Granfio e ele começa a duvidar se esse é o modo como as pessoas normalmente jogam hoje em dia, uma vez que 10 anos atrás a estratégia de grupo era totalmente diferente. Granfio decide não fazer nada se sentindo inútil, pois seus poderes são efetivos contra demônios. A feiticeira Jeong comenta que o tempo de espera para o buff de estamina está quase acabando, e o dealer Choi pede para Xiaomin esperar um pouco, pois ele estava enfrentando muitos monstros ao mesmo tempo. Granfio, ao analisar seu inventário, percebe que só tem um arco e algumas flechas de prata, além de uma adaga. Ele nota que não possui uma arma realmente útil e decide lutar o mínimo possível até encontrar algo melhor. De repente uma flecha vem em sua direção, mas ele consegue desviar rapidamente e percebe que estão sendo cercados por Canoes. Ele avisa os outros jogadores que há uma emboscada atrás de um pilar e os jogadores defendem bravamente, mas o número de Canoes é muito grande e eles não conseguem se manter por muito tempo. Choi começa a gritar irritado perguntando por que Xiaomi o estava abandonando e ele não voltava para ajudá-lo. Porém, nesse momento, Choi baixa sua guarda e um dos Canoes se aproxima para eliminá-lo, mas Granfio rapidamente salva Choi atirando uma flecha certeira no Canoe, o eliminando, mas a batalha ainda não acabou, pois há mais 2 Canoes avançando em direção a Jeong, deixando até horrorizada sem saber o que fazer. Granfio pede para que ela tenha calma, pois ele irá cuidar dos que se aproximarem, então ele pede para que ela prepare o feitiço mais forte que tiver, mesmo que demore um pouco de tempo para lançá-lo. Enquanto Jeong começa a conjurar um feitiço, os outros jogadores perguntam se ela estava perto de lançá-lo, já que os monstros estão todos juntinhos. Ela avisa que já estava quase pronto, então alguns segundos depois ela pede para todos tomarem cuidado, pois ela irá lançar seu feitiço flecha de fogo, então ela consegue acertar e encher todos os Canoes, fazendo com que finalmente sejam eliminados. A ação de Jeong e a ajuda de Granfio salva o grupo da emboscada, garantindo a vitória deles nessa batalha. Jeong pergunta se Granfio estava bem, e ele comenta que sim, pedindo para que ela cuide dos outros membros do seu grupo. Enquanto isso, Granfio se dirige aos corpos dos Canoes e percebe que pode recuperar suas flechas, e Jeong dá uma poção de cura para Seong-Wook, que estava bastante ferido devido aos ataques dos Canoes. Choi parte para cima de Xiaomin perguntando o que diabos ele estava fazendo, deixando eles ali sozinhos para morrer. Ele questiona se Xiaomin não viu os Canoes escondidos e o acusa basicamente de ter os levado para uma armadilha, e ao pedir uma explicação, Xiaomin começa a sorrir de forma sombria e Choi pergunta por que ele estava rindo e se acha engraçado vê-los quase morrendo para os Canoes. De repente todas as luzes se apagam e Xiaomin de forma demoníaca começa a falar que é claro que é muito engraçado, como ele não pode ser engraçado ver um bando de idiotas sofrendo em sua frente. Ao presenciar tudo isso, Granfio percebe que sua habilidade de inimigo natural está sendo ativada e que seu poder de luta aumentará rapidamente quando lutar contra um demônio. Então ele diz que Xiaomin na verdade é um demônio disfarçado, e Jeong pergunta como assim ele é um demônio, e Seong-Wook pergunta o que Granfio estava falando, e que como assim Xiaomin pode ser um demônio. De repente todos ao redor dele desaparecem, deixando Seong-Wook desesperado, se perguntando para onde todo mundo foi parar. Então mais adiante aparecem os outros sendo mortos por Jeong, gritando desesperado pedindo por sua ajuda. Logo uma mensagem aparece informando que um demônio estava te observando e sua mentalidade estava baixa demais, então ele começa a gritar mandando Xiaomin não se aproximar dele, e sorrindo Xiaomin diz que eles estavam se tremendo de medo da ilusão que eles mesmos haviam sonhado. Então ele começa a dizer que os humanos são tão, mas antes que Xiaomin possa terminar de falar, Granfio se move tão rapidamente o atingindo, mas ele consegue defender o ataque e pergunta por que Granfio não se importava desse humano morrer. Então ele diz que se ele o eliminar, o corpo desse humano também irá morrer junto. Granfio pensa que ele não consegue furar a armadura dessa criatura, então ele diz que irá mirar nas frestas. Então quando ele ataca novamente após Xiaomin contra-atacar, Granfio consegue desviar o acertando nas costas, mas ele não consegue penetrar a armadura novamente, mas Granfio ataca novamente, e quando ele estava prestes a acertá-lo, Xiaomin diz que os humanos são tão falsos que Granfio estava tão amiguinho de Xiaomin, que parece que ele não liga se ele irá morrer ou não. Mas Granfio finalmente acerta no rosto dele,
deixando Xiaomi gritando desesperado, se perguntando como ele foi cortado por um humano e a arma que ele estava usando era uma arma de prata. Granfio se aproxima de Xiaomi e diz para o demônio para não falar com ele, pois ele não fala com suas presas. Quando Granfio estava prestes a eliminá-lo, Xiaomi se pergunta onde tudo deu errado em sua vida e ele se lembra quando ele estava bastante ferido e seu irmão tentava ajudá-lo, pedindo para que ele evitar rupturas perigosas, pois ele poderia desistir disso tudo e entrar para sua guilda como analista. Xiaomi pensa que ele só não queria mais viver como um perdedor, pois todos tinham orgulho de seu irmão por ser um grande jogador, e Xiaomi comenta que ele só queria ser um irmão que seu irmão mais novo pudesse orgulhar, e foi nesse momento que um demônio lhe ofereceu ajuda, e ao aceitar ele consumiu todo o seu corpo, tornando-o mais forte. Mas o demônio o traiu ao invés de ajudá-lo, e ele atacou seus próprios amigos. Xiaomi pensa que ele tentou resistir, mas foi em vão, e que ele havia colocado todos em perigo. Granfio desfere inúmeros ataques em Xiaomi, removendo o demônio do corpo dele. Então o demônio grita desesperado, dizendo como isso dói muito, e ele diz para Granfio que ele é burro, pois se ele o eliminar, ele também matará o seu amigo. Ele pergunta se Granfio quer mesmo tornar um assassino, mas Granfio apenas observa e em seguida ele diz que agora entendeu, e ele pergunta a Xiaomi se isso era o seu orgulho. Logo o demônio é agarrado pelo verdadeiro Xiaomi, deixando ele sem entender o que estava acontecendo. Então Granfio finalmente o elimina, finalmente libertando o Xiaomi do demônio. Ao se levantar, os outros ficam sem entender o que havia acontecido, e Xiaomi, sem acreditar, ele se pergunta como foi que ele havia deixado um demônio possuí-lo. Então os outros se aproximam dele perguntando se ele estava bem. Então, se tremendo, ele se pergunta como ele estava vivo, sendo que ele havia sido esfaqueado por Granfio. Mas Granfio diz para ele não se preocupar, pois ele estava aqui, e as emoções negativas de humano são o que empodera os demônios, e para não ser possuído por eles basta ser orgulhoso e não ter medo deles, pois os ataques de um caçador de demônios apenas afetam o demônio, e por esse motivo ele não sofreu nada com seus ataques. No outro dia, Xiaomi mostra uma postagem de Jiang relatando o que havia acontecido na invasão de uma ruptura. Então Taimi pergunta a Xiaomi se ele estava pedindo para ele acreditar nisso, pois ele mesmo sendo o líder da guilda e só convocar uma pessoa baseada em uma postagem é meio estranho. Então Xiaomi revela para seu irmão quem ela havia citado naquela postagem na verdade era ele. Então Taimi ao ouvir isso fica sem acreditar. Xiaomi diz que ele percebeu qual era sua fraqueza e graças àquele cara agora ele sabe qual era seu verdadeiro papel. Taimi pergunta quem era essa pessoa que havia lutado apenas com a adaga ao invés de magias e que havia várias classes de armas, mas ele não sabe dizer qual deve ser a dele, pois ele não entende porque um cara foi para uma ruptura específica considerando suas habilidades. Voltando para Granfio após eliminar aquele demônio, ele sobe 20 níveis deixando sem acreditar pois os canóis não valiam muito, e após ele ter eliminado um demônio apenas, fez com que ele subisse 20 níveis. Então animado ele se pergunta como irá dividir todos esses pontos, e mais tarde ele recebe uma mensagem de Xiaomi convidando para a guilda de seu irmão, mas ele com pressa comenta que essa mensagem era muito longa e ele simplesmente irá rejeitar por enquanto. Em seguida ele começa a ver vários vídeos sobre magias, então Xiaomi ao ver a resposta de Granfio fica sem entender porque ele havia rejeitado, então ele se pergunta se Granfio havia recebido a oferta de outra guild. Taimi começa a gritar perguntando como assim outra guild, pois eles são a guild número 1 da Coreia do Sul e que eles haviam oferecido para aquele cara uma casa além de um carro e todas as taxas ainda uma cota de divisão de metade dos lucros. Então ele pergunta de onde havia outra guilda que oferecia algo melhor do que isso. Então Xiaomi comenta que pode ter sido uma guilda estrangeira, pois eles haviam montado seus escritórios aqui na Coreia. Então Taimi pergunta quem ousaria pisar em seu território, e Xiaomi explica que se for uma guilda estrangeira, e que todas as melhores guildas estão no Seul e que talvez seja uma delas. Então Taimi diz que sendo assim ele não pode deixar que isso aconteça. Então ele rapidamente pergunta a Xiaomi como era esse cara, pois ele mesmo irá até ele para convidá-lo, antes que outra guilda roube esse cara deles. Logo ele pergunta como é que ele é, e Xiaomi diz que ele parece um aristocrata muito chique, de uma novela de fantasia. Então Taimi fica sem entender como existia alguém assim. Granfio ao ver como funcionam as magias, ele comenta que agora entende os fundamentos da magia, e que quando ele tiver mana ele tem certeza que agora pode usá-las. Então ele decide finalmente mudar seus status. Ao terminar ele decide descansar um pouco, então ele pensa que seria ótimo se ele ganhasse uma moeda de ouro, e no outro dia Granfio recebe uma notificação, e ao abrir ele fica bastante animado, comentando que isso é melhor que uma moeda de ouro, pois ele havia recebido uma missão de classe, chamada Prólogo do Contra-Ataque. Após a Shanna se tornar realidade, missões ficaram mais raras, e a razão disso era porque não existia muito NPC na vida real para dar essas missões, e até as missões normais ficaram bastante raras.
mas Granfio havia recebido uma missão de classe, e após ele analisar essa missão, parece ser uma missão normal relacionada à classe de caçador de demônio, e pelo qual ele se lembrava, essa não era só uma missão qualquer. Ao pesquisar melhor, ele descobre a notícia sobre o Rank 1, chamado Gavier da classe de Paladino, que havia acabado de receber sua missão de classe. A missão de classe é uma missão dada somente a uma pessoa, dentre de todas aquelas pessoas que possuem a mesma classe, e essa missão é algo tão grande, o suficiente para alguém virar notícia. Ela é uma missão incrível que as pessoas dizem que você pode ficar entre os melhores do ranking se conseguir uma. Então Granfio comenta que ele nunca pensou que conseguiria uma missão dessa, ele sendo apenas um mero 67. Mas logo ele se lembra que isso deve ser porque ele se tornou o único caçador de demônio restante, mas logo ele pensa que tudo isso faz sentido, pois Azkaban era um posto de caçadores de demônios, e parece como se fosse um grande lugar, mas a realidade dele era bastante chocante. Então ele se lembra que quando chegou lá, o NPC os aguardava e após eles se aproximarem, ele deu logo início à cerimônia da admissão, mas ele fala que será no topo do penhasco, e logo eles começaram a escalar. Então Granfio se lembra que essas missões são uma repetição sem sentido de trabalho duro, fazendo com que vários deles desistissem no meio do progresso, mas após ele chegar na metade do progresso, o NPC informa que eles ficaram em uma pequena sala, e aquelas instalações eram no mínimo inadequadas, e logo após os outros chegaram extremamente exaustos e famintos, informado que eles teriam que continuar subindo, enquanto o NPC colocava pressão neles, mandando-os subir o mais rápido possível, pois se eles não fossem capazes de aguentar isso, eles deveriam sair de Azkaban. Granfio comenta que qualquer um poderia ter desistido, mas esse treinamento era porque os demônios consomem a mente humana, e esses treinamentos eram o que fazia eles mais fortes para resistir os demônios. Então Granfio finalmente decide ver qual era aquela missão, e ao abrir ele não fica muito animado. Na UA, a União Arteachana, a filial coreana, é uma instalação formada para reduzir os danos de caos no mundo. Eles haviam contratado todos os empregados que trabalharam no desenvolvimento de Ashana, em resposta aos updates de Ashana, que seriam repetidos no mundo real. Eles coletam informações relacionadas a Ashana e analisam para os jogadores. Em outras palavras, eles trabalham pra cacete. Então John, bastante cansado, olha para Sunbai e pergunta se ele achava que haveria outro update de ruptura essa semana, pois já havia passado de 8 horas e que provavelmente não viria mais nenhum. Mas Sunbai comenta que o que eles podem fazer é apenas rezar para que não apareça. Então John comenta que o desgraçado de Raymond é tão estranho, pois ele é o responsável pela página inicial e sempre postava os updates. Mas Sunbai manda ele deixar de papo furado e continuar fazendo o seu trabalho. Então John comenta que ele só estava perguntando como isso era possível, pois sempre que aquele cara postava conteúdo na página inicial, na mesma hora as coisas na vida real mudavam um pouco. Então de repente Sunbai toma um susto e grita que apareceu o novo update, fazendo o John também tomar um susto e se perguntar como assim, e ao olhar assustado eles não acreditam que estava vendo, pois logo todos começam a gritar se perguntando como isso era possível. Então os trabalhadores falam que eles já não estavam aguentando mais isso, e um deles fala que irá se demitir agora mesmo. O update falava sobre o novo demônio que irá aparecer em breve, e que havia uma nova ruptura na fortaleza da família do Conde, e aquele território inteiro seria da família do Conde. Além do mais, novos monstros seria adicionado e também um novo monstro nomeado, chamado Conde Escura de nível 430. John, ao ver o nível do boss, ele se pergunta como assim esse boss será de nível 430, sendo que o rank 1 deles estava atualmente no 403. Então ele diz que esse não era um update que era para ser vencido, e John fala para Sunbai que ele achava que derrotar essa raid seria muito difícil, até mesmo se um monte de rank se unissem. Mas Sunbai comenta que esse não era o problema, pois eles não teriam que só juntar uma guild, mas sim a associação inteira, para que eles tenham alguma chance de enfrentá-los. Então John pergunta se a Torre dos Magos não poderia ajudar, e ele comenta que eles podem tentar pedir ajuda aos NPCs de lá, mas Sunbai comenta que os NPCs da torre não fazem nada, a menos que a própria torre esteja em risco. Então ele diz que eles também não irão fazer nada dessa vez também. Preocupado, John então pergunta o que é que eles irão fazer, e Sunbai diz que derrotar aquela coisa será impossível de qualquer jeito, pois eles estão basicamente dizendo que eles querem ver as pessoas morrer. Sunbai diz que agora acabou, pois essa ruptura vai estourar, mas assustado John pede para Sunbai não tomar conclusões precipitadas, e se eles falharem na raid daquela ruptura, aquelas coisas vão sair. Então ele diz que Raymond é um desgraçado, e que ele não ligava para quantos humanos irão morrer com isso. Então Sunbai pensa que os updates agora eram manejados, mas esse último destrói todo o equilíbrio, pois concluir aquela raid era impossível, a menos que um milagre aconteça. Voltando para Granfio, ao analisar sua missão continha a seguinte frase: querido caçador de demônio restante, está finalmente chegando na hora de organizar o contra-ataque contra os demônios, e a condição inicial de caça um demônio estava completa, e a missão repetitiva treine seu corpo estava em progresso. Então após ele analisar a missão treine seu corpo fraco, era informado que ele teria que fazer ainda 1000 flexões para concluí-la, deixando o Granfio sem acreditar que ele teria que fazer isso,
Então ele comenta que nada mudou desde que ele estava em Azkaban. Após começar os exercícios, ele comenta que todo o seu corpo já estava tremendo de tanto treinar, fazendo o Granfil se perguntar se estava tudo bem treinar tanto assim. Ao chegar em casa, ele comenta que mal estava conseguindo fazer o lanche, pois todo o seu corpo estava doendo e tremendo de tanto treinar, mas ele comenta que se não fosse pelo orgulho do seu personagem Granfil, ele nunca teria conseguido terminar aquela missão louca, e que agora que ele conseguiu dormir ele está se sentindo muito bem, e ansioso para ver qual seria a próxima missão que ele irá receber. Mas Granfil já amanhece o dia treinando, pois ele havia recebido o mesmo objetivo diário, de treinar seu corpo fraco. Então ele comenta que esses caras são malucos para terem criado uma missão repetitiva assim, e que já fazia cerca de uma semana ele não parava de treinar, pois assim que ele completava uma já aparecia a outra, e após ele se sentar um pouco para descansar já não aguentando mais seu corpo cheio de dor, ele fica observando a velhinha sentada na praça. Ele pensa que só conseguiu fazer tudo isso todos os dias graças às características do seu personagem, mas ele se pergunta quantas vezes terá que fazer isso para conseguir sua recompensa. Então ele se pergunta se essa recompensa não irá trollá-lo, dando a ele apenas um corpo saudável e forte. Mas de repente Granfil recebe uma missão informando que ele havia completado o objetivo diário por uma semana e que ele havia recebido mais 2 de vigor e mais 2 de destreza. Ao analisar ele fica sem acreditar, pois esses pontos que ele havia recebido são permanentes e que itens que aumentam a estatística são muito caros, custando cerca de milhões de homens para aumentar apenas um ponto. Então Granfil comenta que ele havia acabado de aumentar suas estatísticas em 4 pontos sem subir de nível, e como essa missão era uma missão repetitiva, ele se pergunta se isso queria dizer que ele iria receber sempre a mesma recompensa. Então ele comenta que essa recompensa era muito boa para essa missão. Então de repente a música que a velhinha estava ouvindo é interrompida para dar uma informação sobre o novo update lançado nessa quinta-feira, que tem chamado bastante a atenção de todos, fazendo com que a maioria das guildas declarasse que desistiriam da nova raid da ruptura, pois nessa quinta-feira a nova ruptura no território da família do Conde foi atualizada, e veio um novo monstro nomeado chamado Conde de Ascura. Granfil ao chegar em casa ele vê melhor aquela notícia em seu celular, e descobre que Ascura é dito ser um demônio e um vampiro, e seu nível é de 430, e por esse motivo ele era a raid mais difícil até agora. Por isso a filial coreana UA disse que não tem nada a dizer por enquanto. Então Granfil vê várias notícias do pessoal se perguntando se os ranks não conseguiriam derrotar aquele monstro, e logo ele viu a notícia na TV informando que uma grande quantidade de guildas estava se recusando a participar da raid da ruptura, pois eles dizem que o risco era grande demais. Granfil pensa que os demônios são os que os jogadores têm mais dificuldade de enfrentar, pois eles ficam cada vez mais fortes a cada batalha que se passa, e os jogadores têm que lidar com o status de anormalidade sem fim enquanto lutam com eles, e por isso as pessoas dizem que você precisa de 10 níveis a mais que um demônio para conseguir derrotá-los. Portanto, Granfil comenta que o Conde Ascura deve ser um monstro com que ele nunca deveria sonhar em lutar, se não fosse por uma nova missão que ele acaba de receber, de caçar um vampiro, deixando o Granfil desesperado se perguntando como é que ele irá derrotar uma criatura daquela, pois o único vampiro que existe até agora é o Conde Ascura, e essa missão estava praticamente obrigando ele a lutar contra aquele monstro. Lee Royal comenta que ele estava com tanto medo, pois é um fato que ele terá que derrotar um inimigo impossível, devido à diferença de nível entre eles, mas essa era apenas suas emoções como Lee Royal, porém seus batimentos cardíacos estavam como nunca, pois esse corpo que ele possui agora não era dele, e sim do personagem Granfil. Então Granfil pergunta se essa raça inferior a dele estava ameaçando interferir no seu precioso tempo. Irritado, ele diz que irá puni-los fortemente por esse pecado. Então desesperado, Lee Royal pensa que como ele havia imaginado, pois Granfil agora quer matar aquela criatura. Momentos depois, Lee Royal pesquisar descobre que o Conde estava na Rússia, mas eles devem ir primeiro à Torre dos Magos. Então Granfil pergunta por quê, e Lee Royal explica que lá tem um portal dentro da Torre dos Magos, e esse portal é uma magia de larga escala que teleporta imediatamente o usuário para qualquer lugar. E essa também era a razão de muitas grandes guildas ao redor do mundo terem uma filial na Coreia. Então ele olha para o tempo que demorará para chegar lá, e então ele se pergunta se irá pegar o táxi. Mas de repente Granfil fala que já estava indo, dizendo que já estava perdendo tempo demais, deixando o Lee Royal desesperado perguntando se ele irá desse jeito. Então ele diz que na Rússia estava fazendo 2 graus negativo. Momentos depois Granfil estava no ônibus indo para a Torre dos Magos, e ao ver alguns vídeos sobre como usar Mano, ele pensa que agora entende como funciona, e que existe 3 níveis de ativação da magia: inspecionar a Mana, interferir a Mana, e então finalmente manifestá-la. Então ele consegue conjurar uma chama em sua mão, deixando uma passageira assustada, e o motorista manda ele não usar a habilidade no ônibus, pois era perigoso demais. Mas ao analisar suas habilidades, Granfil não entende o que havia acontecido, pois essa habilidade não havia sido adicionada. Então ele pensa que normalmente aparece logo de cara na janela de estatística, assim que ela aprende alguma nova habilidade. Então ele se pergunta se isso seria algum tipo de bug.
Então finalmente ele chega na Torre dos Magos, e ele pensa que essa torre é bem diferente do exterior dela, e ao se aproximar do portal ele sente algo estranho, como se ele pudesse manifestar a magia daquele portal ele mesmo. Então Granfio até comenta que parece ser mais fácil que a ignição que ele havia conjurado mais cedo. De repente um cara acerta Granfio sem querer, fazendo ele cair no portal, e ao olhar aquele cara pede desculpa para ele. Então Tairmin pede para ele tomar mais cuidado por onde anda, e ele pergunta a Xiaomi se ele deveria demiti-lo, pois esse cara estava desastrado demais. E Xiaomi, sem entender, pergunta se aquele cara que caiu no portal não era o Granfio. Mas em seguida eles esticam um telão e informa para os outros despertados que o círculo no interior é o território da família do Conde e existe por volta de 30, mas no círculo central está a fortaleza da ruptura do Conde, justamente o local onde o Conde Escuro está. Então ele informa que eles devem derrotá-lo antes que ele estoure, senão o castelo do Conde irá aparecer na vida real e irá eliminar muitas pessoas. Do outro lado do portal, havia vários figurantes na entrada da ruptura, e um deles estava fazendo uma live comentando que irá entrar na ruptura para dar uma olhadinha. Então de repente Granfio se aproxima para entrar. Irritado, aquele cara bate no peito dele mandando ele esperar. Então ele diz que ele tinha encontrado a ruptura primeiro e que era para Granfio sair daquele local. Então de forma sombria Granfio diz para ele que não estava com muita paciência agora, deixando aquele cara bastante assustado. Então em seguida ele vai em direção à ruptura e fica diante dela. Então é informado que o nome daquela ruptura se chama Aos Arredores do Território, e o nível recomendado para entrar nela é de 240 a 270, e o progresso da destruição estava em 9,7%. Granfio comenta que finalmente ela havia chegado na ruptura, então ele pensa que espera que daqui em diante seja mais quentil, pois até o bilo dele já tinha virado gelo. E em meio a uma floresta, uma garota estava eliminando vários monstros. Então de repente ela ouve alguém pedindo para ela ir mais devagar, mesmo ela sendo bastante forte, onde ela irá precisar da ajuda deles. Então o cara diz para aquela garota não se preocupar com Leonice, pois estava parecendo que ela quer morrer mais rápido que todo mundo. Então Leonice olha para trás e irritada, ela pergunta do que eles estavam reclamando, e Leonice era uma berserk de nível 348. Lá dentro da ruptura, Granfio comenta que esse lugar estava mais frio do que do lado de fora. Então ele diz que esse local estava ótimo para caçar, pois o clima estava fazendo a raiva dele ferver. E ele mal dá um passo e já aparece vários lobos ensanguentados de nível 230 cercando ele. Então Granfio pensa que esse lugar será interessante, pois esses monstros são de nível 230 e ele estava apenas no nível 67, mas como seus estados estavam bastante melhorados, ele não terá nenhuma dificuldade em vencê-los. Então a sua habilidade inimigo natural também é ativada, aumentando ainda mais seus poderes. Então animado, Granfio diz que esses são os cachorros do Conde, e ele diz que sendo assim eles haviam escolhido o dono errado. Então ele conjura uma adaga e comenta que irá ensinar esses cachorros a sentir medo de serem caçados. Em outro local, vários lobos são eliminados por os despertados, mas Leonice não para de caçar, eliminando-os descontroladamente, deixando os outros figurantes apenas olhando para ela agir assim. Então Leonice comenta que parece que esses vira-latas estranhamente não têm medo de enfrentá-la. Então um dos membros da equipe dela pergunta do que ela estava falando. Então o outro olha para ela e manda ela agir como se soubesse, pois senão ela irá se irritar. Então Leonice pergunta se eles viram esses cachorros chorarem ou se tirar alguma dor enquanto ela os caçava. Então os figurantes comentam que era verdade, pois eles nem sequer ligam de serem mortos. Então de repente eles ouvem algo estranho, e ao olhar eles ouvem o uivido vindo de trás de várias rochas, e assustados os figurantes comentam que esse não foi o uivo normal, pois parece que eles estão com medo. Mas o estranho é que eles não fizeram nenhum barulho enquanto eles estavam caçando. Então eles se perguntam o que será que estava acontecendo lá, e Leonice sai correndo rapidamente em direção aos uivos, comentando que eles só saberão se eles forem olhar, deixando sua equipe desesperada e mandando ela esperar por eles. Em outro local, Granfio estava disparando várias flechas, e ele comenta que agora era diferente, pois ele pode sentir a mana na ponta da flecha. Porém essas flechas não eram de boa qualidade, mas ao inspecionar a mana na ponta delas, se tornam muito letais. Granfio decide tentar uma nova habilidade e ele ativa seu manifestar, fazendo com que surja uma grande chama ao dispará-la, e ao atingir o alvo todo o local começa a pegar fogo, deixando os lobos assustados. De repente Leonice chega onde Granfio estava, e ela fica sem acreditar, se perguntando o que havia acontecido ali, pois no local havia lobos em chamas, e um cara sentado em uma pedra apenas tomando chá. Os figurantes, ao analisar o corpo dos lobos, comenta que eles foram mortos por uma flecha de fogo. Então ele se pergunta se seria alguma habilidade mágica de flecha de fogo, e Leonice se pergunta o que diabo esse cara estava fazendo ali, pois ele estava nesse local de terno e sapatos sociais. Então ela se pergunta quem é que viria para uma raid assim, e por que ela estava bebendo chá no meio das chamas. John comenta que ele deve ser um streamer, aquelas pessoas que transmitem o que acontece dentro de uma ruptura. Então eles comentam que provavelmente esse cara deve ter seguido alguma guilda até ali. E Leonice pensa que esse cara é muito estúpido, e ela se aproxima de Granfio dizendo que esse local era muito perigoso, e que esse não era um local para um civil. Então ela diz que ele deve ir embora agora mesmo, mas Granfio apenas olha para ela sem dizer nada, e ele simplesmente volta a tomar o seu chá.
Então Leonis fica impressionado e comenta que esse cara simplesmente a ignorou. E os outros figurantes se seguram para não rir dela. Então logo em seguida Leonis pula de tanta raiva, dizendo para Granfio que se alguém falar com ele deve. Mas antes que ela possa terminar de falar, os figurantes gritam para ela tomar cuidado, pois eles foram emboscados por vários inimigos. Logo em seguida os figurantes começam a conjurar suas magias dizendo que há muito deles. Então John se pergunta de onde saiu tanto deles, pois aquelas criaturas são bandidos ensanguentados de nível 230. Então Leonis ordena para que todos fiquem em posição e que eles devem começar a eliminar os bandidos. E Varão grita dizendo que há muitos e eles também têm armas. Então de forma sombria Leonice comenta que eles não devem se preocupar com isso, pois ela irá eliminar todos e eles não devem se preocupar. Mas para a surpresa de Leonice, em cima da montanha havia vários bandidos arqueiros prestes a atacá-los. Então Varun comenta que existem milhares deles. Então ele pergunta para Leonice o que eles irão fazer, mas de repente Granfio calmamente começa a soprar o seu chá, e Leonice e os outros olham para ele sem acreditar que ele ainda estava ali. Então ela pergunta se ele era maluco de ficar ali apenas tomando o chá, e ela manda Granfio correr. Mas logo em seguida os bandidos ordenam que todos ataquem, deixando Leonice sem a reação, pois o céu inteiro foi coberto por flash. E Granfio começa a liberar uma grande quantidade de mana da caneca. E ele comenta que inspecionar a mana dentro da garrafa térmica e interferir também é fácil, mas o que lhe faltava era manifestá-la, para poder manifestar a habilidade do tamanho que ele queria, que para fazer isso ele precisava de uma grande quantidade incrível de mana, que no nível atual ele não poderia fazer isso. Então Granfio comenta que ele iria desmaiar simplesmente de tentar manifestar essa habilidade. Entretanto ele comenta que encantamentos não são habilidades. Em seguida todo o corpo de Granfio começa a liberar uma grande quantidade de mana, e até a sua caneca sai voando. Tudo ao redor dele sai uma grande luz. Leonice tenta se esconder daquele ataque, mas ao olhar ela percebe que nada tinha acontecido. Então Jane e Jorão se perguntam o que havia acontecido, mas logo ele vê que diante deles havia aparecido uma grande parede de pedra, fazendo Leonice se perguntar se isso era algum tipo de alquimia, pois ela nunca havia ouvido falar de nada assim, de ter alguém com a habilidade que possa criar uma parede tão grande assim. Mas de repente Granfio fala para ela que isso não é uma habilidade, e sim magia pura. Os figurantes ficam se perguntando se Granfio era algum tipo de alquimista para poder criar uma parede com alquimia. Isso significa que ele tem um grande poder, mas eles também comentam que os alquimistas são aqueles da área de produção. Então eles se perguntam o que será que esse cara estava fazendo aqui. Leonice olha para Granfio sem entender, então ela se pergunta como assim magia pura, e Granfio fica apenas olhando para suas mãos animado. Então Leonice pensa que só era possível mudar a forma de algo se ele puder interferir na mana do objeto, e que isso está mais próximo de alquimia do que magia. Mas de repente os figurantes ouvem um barulho vindo de cima da montanha, e ao olhar eles avistam vários bandidos vindo em sua direção, os deixando assustados comentando que os inimigos estão vindo pelos flancos. Granfio ao ver aquelas criaturas ele comenta que parece que ele terá que adiar o seu chá. Então Leonice olha para ele sem entender, e o grupo dela desesperado ordena para todos irem para cima daqueles monstros. Então Leonice chama Granfio de alquimista e diz que era melhor ele deixar de preguiça agora mesmo, mas rapidamente Granfio se levanta como se fosse pegar algo das costas, deixando Leonice sem entender o que ele irá fazer. Mas de repente na mão de Granfio aparece uma flecha, fazendo Leonice se perguntar se ele usava algum tipo de arco. Então os figurantes começam a gritar desesperado pedindo por ajuda, e ele se pergunta se na equipe deles não havia um curandeiro. Mas antes que os curandeiros possam fazer algo, um dos bandidos estava prestes a eliminá-lo, e assim que o figurante percebe ele fica desesperado comentando que ele não irá conseguir desviar disso, mas de repente aquele bandido é atingido por uma flecha, fazendo o figurante se perguntar como aquele monstro foi eliminado com apenas uma flecha. Então ele se pergunta se a guilda deles tem algum arqueiro. Então Leonice só vê que foi Granfio que disparou aquela flecha. Ela se pergunta se ele era algum tipo de arqueiro, mas ela se pergunta de onde saiu aquela parede mais cedo. Então em seguida Granfio puxa outra flecha, mas agora de fogo, deixando Leonice ainda mais confuso, sem entender, fazendo se perguntar como assim Granfio conseguia invocar uma flecha de fogo, fazendo ela se perguntar se ele era algum tipo de alquimista, um arqueiro ou mago. Então Leonice se pergunta quem diabos era esse cara, e momentos depois os bandidos foram todos eliminados, deixando os figurantes bastante animados. Então Varão se aproxima de Leonice e fala que eles tinham olhado ao redor e parece que não havia mais nenhuma criatura, e meio chateada ela os parabeniza, dizendo que eles fizeram um ótimo trabalho. Ela comenta que Granfio era um chupinga frustrante, pois ele estava completamente sozinho em uma ruptura perigosa dessa, e ainda mais vestido desse jeito. E além disso, ele nem sequer respondia nenhuma pergunta que ela fazia diretamente para ele.
Então ela comenta que acima de tudo esse cara nem sequer parecia cansado. Leonice pensa que era um pouco constrangedor assumir, mas eles só estavam vivos graças a esse cara, e se ele não estivesse aqui para ajudá-los, aquele bandido teriam eliminá-los. E ela comenta que o que deixa mais ela em dúvida é se ele era algum tipo de ranqueado, mas logo ela comenta que acha que ele não é, pois ela não conhecia ninguém assim como ele. Leonice fala que Granfio até que era bonitão e que ela deveria pelo menos agradecê-lo, mas ela comenta que não irá fazer isso pois Granfio simplesmente a ignorou mais cedo e era melhor ela ficar calada. Granfio então olha para Leonice e percebe que ela estava observando, deixando ela com vergonha. Em seguida ela tira o olhar e se pergunta para onde é que ele estava olhando, a fazendo se perguntar se ela tinha o encarado demais. Então ela pensa que ela não estava olhando para ele com segundas intenções. Em seguida Granfio se aproxima dela segurando o chá, a fazendo se perguntar por que ele estava olhando para ela assim, e ela se pergunta se ele quer que ela beba o chá ou algo assim. Então Leonice comenta que se ele quiser dividir o chá com ela, até que ela pode beber um golinho, mas em seguida Granfio a chama deixando ela toda corada, e ela pergunta o que é que ele queria. Então Granfio fala que mesmo que ela encare ele desse jeito, ele não irá dar o chá dele para ela, deixando Leonice irritada sem acreditar que ele tinha falado isso. Em outro local, vários drones sobrevoam a floresta e o repórter comenta que essa era uma transmissão ao vivo. E ela estava nesse momento em frente a uma ruptura russiana e a atenção global estava voltada para esse update, já que esse era o chefe com o nível mais alto já visto. E a garota que também apresentava o programa pergunta se o nome dessa ruptura é os arredores do território, e o repórter responde que sim, que era isso mesmo, que essa era a primeira das 3 rupturas incluídas nesse update, e que aparentemente tem centenas de rupturas, e todas elas precisam ser limpas só para assim seguir para a próxima ruptura. Mas a guild Shining, Gaon e as outras guilds já estão na ruptura nesse momento, então ele diz que a primeira guild que limpar a ruptura ganhará o título de limpeza dos arredores do território, e certamente ganhará a fama global. O diretor dos repórteres estava acompanhando o comunicado, então o seu assistente comenta que a guild Shining estava limpando a ruptura bem rápido. Então o diretor pede para ele conseguir algum lugar próximo a eles e que ele deve preparar uma entrevista com eles assim que eles saírem. Mas o diretor auxiliar comenta que eles ainda irão demorar um pouco para sair, mas de repente ela avista algo deixando-o impressionado. Em seguida o diretor auxiliar passa correndo em frente às câmeras, então o repórter se desculpa com o público e ele comenta que parece que o diretor assistente correu na frente da câmera, pois ele estava provavelmente apertado para ir no banheiro. Mas de repente o diretor sai da tenda e diz que acabou de acontecer a primeira limpeza dos arredores do território. Então ele grita para o repórter seguir o diretor assistente para a ruptura que ficou azul. Então ele diz que provavelmente o pessoal irá sair de lá a qualquer momento. Momentos depois, ao chegar lá, o diretor auxiliar fica sem acreditar, se perguntando se era Guild Gaon que tinha limpado a ruptura. Mas de dentro da ruptura sai Leonice em choque juntamente com seu grupo, fazendo o diretor se perguntar como assim foi a Guild Berserk do rank 32 havia conseguido limpar a primeira ruptura. Então o diretor auxiliar vê Granfio e ele comenta que esse cara era coreano e aquela Guild Berserk era uma guild europeia, então ele se pergunta o que um coreano estava fazendo com eles. Em seguida ele pergunta a Granfio se ele pode dar uma entrevista para ele, mas Granfio furioso diz para ele sair do meio, pois esse era o limite de sua paciência. Então em seguida ele dá as costas comentando que estava com muito frio, deixando o diretor auxiliar sem entender. Os repórteres vão para cima de Leonice tentando entrevistá-la, mas ela comenta que não irá dar nenhuma entrevista, pois se eles quiserem podem entrevistar aquele desgraçado no lugar deles. Em seguida ela diz que não tem nada a dizer e pensa que aquele maldito era tão irritante, pois ele tinha liderado todo o caminho e limpou primeiro a ruptura. Em seguida ela se pergunta para onde foi Granfio. Então os figurantes comentam que Granfio falou que ia em casa dar uma rabigada rapidinho, deixando os repórteres sem acreditar que ele simplesmente tinha ido embora. Leonice fica furiosa se perguntando por que Granfio tinha ido embora, pois ela tinha reconhecido que foi ele que tinha feito praticamente tudo na ruptura. Então ela comenta que quem deveria dar a entrevista era ele. Então ela pergunta se ele não sabe quão grande era uma conquista da primeira limpeza. E Joron vê Leonice furiosa pedir para que ela fique calma, dizendo que Granfio tinha ido para casa dar uma rabigada e que esse era um bom motivo. Mas Leonice grita dizendo que bom motivo era o caralho, pois essas entrevistas podem mudar o valor de status de uma guild, pois o mundo todo assistia a essas coisas. Então logo em seguida um repórter avista algo, e ele em seguida grita falando que a ruptura ficou azul novamente, e que isso significa que houve uma segunda limpeza. Então logo saem os membros da guild Gaon, com vários membros bastante feridos, e logo os repórteres vai para cima de Tairmin pedindo para entrevistá-lo, mas ele apenas observa sem falar nada. Então olhar para o lado ele avista que alguém havia limpado a ruptura antes deles. Então ele se pergunta como assim tinha sido a Guild Berserk. Mas Leonice fala algo deixando todos sem acreditar, se perguntando por que ela tinha acabado de falar isso. Momentos depois no acampamento da Guild Gaon, Tairmin estava jantando com seu irmão e ele viu o noticiário na TV, e nele estava Leonice falando que a Guild Gaon não era a única guild boa da Coreia, e Tairmin pergunta se ela tinha falado isso mesmo. Então Tairmin fala que ele tinha dito,
pois ela tinha olhado para ele e falado exatamente isso. Xiaomi pensa que essa garota foi a primeira a limpar a ruptura, e era isso que ela falava em uma entrevista tão importante, que a guild Gaon era a única guild boa da Coreia. O Yuzo Taemin comenta que ele estava se perguntando o que essa guild Berserk tinha de tão bom para conseguir limpar essa ruptura, mas ele fala que essa garota era uma máquina de falar besteira. Então ele comenta que mais seria tão bom quanto a Gaon na Coreia. Então irritado ele diz que está com tanta raiva que nem sequer mais quer comer seu miojo. Então o figurante fala que era bom que sobrava mais para ele. Mas ao olhar para a tigela o figurante fica triste, comentando que esse morta-fome já tinha comido tudo e tinha deixado apenas o caldo para ele. Xiaomi comenta que ele acha que Leonis quis dizer que encontrou outro jogador coreano na ruptura. Então Taemin pergunta quem seria, e ele pergunta se era alguma guild mitológica ou alguma guild que esteja no ranking global. Mas Xiaomi comenta que ele acha que não, pois essa guilda estava ainda na ruptura, e Taemin fica feliz comentando que isso era ótimo, mas ao mesmo tempo ele fica furioso perguntando então quem seria. E Xiaomi comenta que ele não tem certeza, mas ela diz que como ela falou que tinha sido um coreano e ele era melhor do que a Gaon, então Xiaomi comenta que só tem uma pessoa que ele consegue pensar. Em outro local, Granfio estava tomando banho, e ele comenta que um banho quente era tão bom depois de sair daquele fio que encolhe o bilu, e Liu Royal bastante feliz comenta que era bom demais, e que tudo o que ele queria agora era dar um cochilinho. Mas logo ele percebe que Granfio estava estranho, ou fazendo se perguntar se era algum problema dele estar pensativo. Mas logo em seguida Granfio começa a limpar a casa falando que a casa tinha ficado cheio de terra enquanto ele estava fora, deixando Lee Royal desesperado mandando Granfio dormir um pouco. Momentos depois Lee Royal comenta que iria dar uma olhada no que eles tinham dropado, pois Granfio tinha trabalhado tanto que até o cansaço do seu corpo tinha sumido. Então ele vê um item chamado sabre mal afiado de nível 160, entre outros. Então ele pensa que isso foi tudo que ele ganhou de loot e comenta que esses itens não eram muito úteis agora. Então ele decide dar uma olhada no seu nível. E ele comenta que já estava no 86 subindo 19 níveis, mas ele comenta que até que não foi tanto, para uma das mais perigosas rupturas que tinha aparecido até agora. E ele diz que até que ela tinha sido bastante perigosa, mas como magia usa menos mana que habilidades, que foi graças a isso que ele foi capaz de usar muito mais magia que eram melhores do que habilidades que ele tinha, pois a regeneração de mana era incrivelmente lenta, e que ele não tinha nenhum equipamento que ajudava na regeneração de mana. E além do mais, um caçador de demônio era uma classe que não tinha muitas habilidades úteis, e ele comenta que tinha sido até bem pior se não fosse por aquele grupo. Mas Granfio comenta que a próxima ruptura é o território da família do Conde, e que ele não tem muito tempo para relaxar, pois ele não pode simplesmente depender de magia, então ele comenta que precisa ficar melhor em combate. Granfio se pergunta qual era a tarefa que ele tinha para hoje, deixando Lee Royal sem entender o que esse doido vai fazer. Granfio comenta que os jogadores que estavam lutando com eles, mais especificamente a jogadora de cabelo curto e de duas adagas, foi quem mais chamou sua atenção. Ele diz que se ele pudesse copiar os movimentos dela seria bastante bom. Em seguida Granfio abre um painel e fala que antes ele deve fazer uma coisa. Com medo, Lee Royal comenta que ele não sabe o que Granfio estava fazendo, mas era melhor ele parar. Então em seguida Granfio ativa a missão Treine seu corpo fraco novamente, e ele comenta que começar pelo básico era o mais importante, deixando Lee Royal sem acreditar que esse demônio fez isso. Então Granfio comenta que antes ele irá lavar a louça, e em seguida ele irá para a missão, mas Lee Royal desesperado se pergunta quando era que Granfio iria dormir. Momentos depois, Granfio estava correndo ouvindo o noticiário pelo fone de ouvido, e Lee Royal desesperado pede para Granfio deixá-lo dormir um pouco, mas logo é informado a notícia urgente. Então o repórter fala que atualmente 95% dos arredores do território já foram limpos, e em breve o território do Conde estará aberto para ataques. E que de acordo com a notícia que eles receberam, a taxa de progresso da destruição do território do Conde do nada pulou para 60%, mesmo que ela nem esteja aberta ainda, e que nesse ritmo o território do Conde irá eclodir, e era por isso que os profissionais estavam expressando sua preocupação sobre esse assunto. Xiaomi e os outros ficam sem acreditar ao ouvir essa notícia, e Taemin fala que isso era impossível, pois só fazia um dia de que a ruptura havia aparecido, e o progresso da destruição já estava em 60%, então ele se pergunta como isso era possível. No acampamento de Ashana, os repórteres ficam desesperados, então o diretor fala que isso deve ter uma razão, pois não tinha como os monstros ficarem mais fortes assim do nada. Então um dos membros de sua equipe fala que mesmo que ele diga isso, como é que eles sabiam, pois nem mesmo o analista avançado da guilda soube informar o motivo. Então o diretor comenta que eles têm que dar um jeito, pois isso não era sobre como bem a empresa estava indo, que todos estavam acabados sem a ruptura eclodir, pois assim que os monstros começaram a sair da dungeon, todos os civis e jogadores da área vão para a terra do pé junto. Granfio olha a notícia no MBS News, é informado que a ruptura do território do Conde estava mostrando sinais de eclosão e nenhuma solução ainda tinha sido encontrada. Ele pensa que isso nunca aconteceu antes e que fazia sentido que eles não sabiam lidar com isso, mas essa informação estava apenas disponível em Ashan. Então Granfio comenta que ele tem que se apressar, pois um vampiro era uma criatura que compartilhava sua autoridade através do sangue, e o Conde Ascura compartilhou sua autoridade com os monstros do território, e quando eles foram mortos,
A autoridade naturalmente voltou para seu dono. Então Granfil comenta que provavelmente o Conde tinha retribuído sua autoridade com os monstros do território dele, e por isso os monstros estão mais fortes e a taxa de progresso da destruição aumentou. Lee Royal então fica assustado, e Granfil comenta que se eles limparem o território do Conde, havia um grande risco da fortaleza do Conde eclodir imediatamente após abrir. Então ele comenta que esse Conde Ascuro era um grande chupão, e que ele não merecia esse título de Conde, e que esse chupão era um aristocrata, e que ele pega de volta o que dá para os outros. Então Granfil comenta que ele já tinha jogado esse maldito, pois ele estava manchando as honras dos aristocratas. Lee Royal vê Granfil preparando uma ervinha para ele tomar. Ele comenta que tudo isso era maneiro, então chorando ele comenta que era bom ele dormir um pouco, pois ele tava só o pó da rabiola. Mas Granfil diz para Lee Royal que ele pode dormir o quanto quiser, quando ele for para a Terra do Pé junto. Finalmente o território do Conde aparece, e é informado que o nível recomendado é 350 a 400, e que faltava apenas 5 horas até a eclosão. E enquanto isso, em frente à ruptura do território do Conde, um figurante estava fazendo uma live informando que o progresso da destruição do território do Conde já estava alcançando 70%, e que tinha menos de 5 horas para a eclosão da ruptura, e que já era 3h48 da madrugada, e já tinha várias guildas aqui na frente da ruptura mesmo sendo tão tarde. E em seguida Xiaomin passa por Parco deixando sem acreditar, e ele comenta que aquele era o irmão do líder da guilda Gaon, e Xiaomin em seguida diz oi para os membros da guilda Gaon, e Taermin pergunta se ele tinha dado uma olhada nas outras guildas, para saber quem iria entrar na ruptura juntamente com eles. Então Xiaomin comenta que ele deu uma olhada, e que a competição para eliminar o boy será inevitável, já que há menos rupturas que dá acesso a ele, e Taermin fala que estava tudo bem, desde que ele não encontrasse a guilda Shinig. Então Xiaomin fala para ele não se preocupar com isso, pois a Shinig foi para o norte e por isso ele achava que eles vão contra a guilda Unified, e ela era a guilda de rank 2, e que era essa chance deles lutar pelo primeiro lugar. Já a guilda Berserk estava com a Second Sun, e a Boemia. Taermin pergunta como assim eles estão com duas guildas ajudando, pois parece que eles estão cautelosos com a Berserk, por causa que ela tinha feito a primeira limpeza. Aqui fica sem acreditar que ele tinha mostrado toda a conversa de Taermin e Xiaomin em sua live. Então de repente alguém se aproxima de Taermin, deixando Xiaomin impressionado. Em seguida a guilda Inazuma do rank 4 se aproxima deles, e Kazuma de nível 376 sorri, falando que era uma coincidência a Gon estar bem na frente da ruptura para a qual eles estavam indo. E Taermin fala que eles foram insistentes em não ter a filial na Coreia, e que parece que o voo deles tinha acabado de pousar. Então Kazuma ri e fala que era muito melhor ele pegar um voo para Roskovsk do que montar uma filial na Coreia. Então irritado Taermin pergunta se Kazuma queria levar uma pizza. Então Kazuma pergunta se era ele quantos mais, e em seguida eles começam a roçar a cabeça que nem cachorro no cio. Park ao ver toda aquela cena comenta que estava ficando melhor ainda, pois a Gaon e a Inazuma estavam um contra o outro. Então os repórteres correm comentando que parecia que a Gaon iria lutar com a Inazuma, mas Taermin vê os repórteres vindo, então ele fica apenas olhando. E Xiaomin fala para Taermin que ele sabe como é que ele estava se sentindo, mas o progresso da destruição da ruptura era o maior problema agora para eles, pois para eles duas guildas competir aqui era uma derrota em todos os sentidos, pois a Inazuma era a quarta no ranking de guildas, e a Gaon estava caindo para quinto lugar, e havia uma grande rivalidade entre os mestres da guilda, pois Kazuma estava em sexto lugar enquanto Taermin estava atrás dele no 11º lugar, e até que seria bem emocionante ver a Coreia versus o Japão, como eles estavam aqui primeiro, não parecia bom desistir do espaço para eles chupinga. Então sorrindo, Xiaomin fala que eles vão partir lá ao meio, mas de forma sombria. Taermin fala que era isso mesmo que ele irá fazer. Momentos depois os repórteres informam as últimas notícias, e ele diz que a Gaon e a Inazuma acabaram de entrar na mesma ruptura, e ele diz que essas duas guildas são famosas por sua rivalidade, e em quinto lugar estava a guilda coreana Gaon, e em quarto lugar estava a guilda japonesa Inazuma. Os rankings e a nacionalidade da guilda estão trazendo muita atenção, pois na ruptura mais o norte está o primeiro e o segundo lugar do ranking de guildas, a Shinig e a Unified, e respectivamente na ruptura do sul está a 30ª do ranking, a Berserk e a 7ª Second Sun, e a terceira do ranking Boemia. Mas por outro lado a taxa de progresso da destruição já chegou a 80%, causando um medo e ansiedade em todos ao redor do mundo. Dentro da dungeon, Granfil estava sentado tomando sua ervinha, e ele pensa que o maior perigo em sua última ruptura foi ficar sem mana, e por isso ele teve que descobrir um jeito de usar sua mana na batalha de forma mais eficiente. Então ele comenta que o resultado foi muito bom. A magia da habilidade alquimia na qual ele consegue mudar as coisas na forma que ele quer, e primeiro ele usou nas pedras que estavam no chão para transformá-la em uma xícara e uma mesa, mas quanto mais complexo o enfeite de detalhe que ele quer, mais mana ele tem que gastar. De repente a mesa e as coisas que ele havia criado começam a desaparecer, fazendo o Granfil pensar que isso é uma técnica que não era tão eficiente em usar em batalhas. Então ele disse que ele estava dando um passo maior que sua perna, pois tinha mais uma coisa que ele havia percebido enquanto contemplava esses problemas. Mas o que Granfil não esperava é que ele estava sendo observado por vários soldados do Conde Ascura, todos de nível 300. E Granfil aos avista ele e pergunta se essa era a autoridade que o Conde tinha concedido para eles, e que isso era patético. Em seguida então ele estende sua mão em direção aos soldados do Conde, fazendo o chão tremer.
deixando os soldados do conde desesperados. Então em seguida Granfil diz para eles voltarem ao pó. Após Granfil fechar a mão, faz com que todo o terreno ao redor dos soldados seja destruído, juntamente com eles. Animado, Granfil chama essa habilidade de magia reversa, então ele diz que era disso que ele iria chamá-la, e Lee Royal pergunta por que ele precisa ser tão chique assim com o nome da habilidade. Enquanto isso, nas partes mais profundas do território do conde, vários soldados do conde estavam andando pelo local, então de repente um deles avista algo, chamando sua atenção, mas antes que ele possa fazer algo, Termin o elimina brutalmente, fazendo com que os outros partam para cima dele na tentativa de eliminá-lo. Então um deles tenta atacar Termin pelas costas, mas Termin sorri. Em uma velocidade incrível ele elimina, deixando os outros assustados. Mas antes que os outros também possam fazer alguma coisa, Termin elimina todos eles. Momentos depois, ele fica observando os corpos dos soldados do conde. Então Termin comenta que tinha algo de errado, pois havia pouco deles, pois ele tinha eliminado apenas 10 desde quando ele havia entrado na ruptura, e que isso era muito pouco. Em seguida, um dos membros da sua equipe chama ele e fala que ele tinha dado uma olhada no lado de Inazuma e que estava igual ao dele. Em seguida, aquele figurante tira o capuz e comenta que ele achava que nem 10 eles haviam eliminado desde quando eles entraram na ruptura. De repente, Kazuma e sua equipe se aproximam do grupo de Termin e ele fala que eles tinham ido em direções opostas assim que eles entraram na ruptura, mas ambos os lados tinham poucos soldados do conde. Então ele pergunta se isso fazia sentido e em seguida ele comenta que esse local estava tão pacífico. Então ele pergunta se Termin não concordava com ele. A garota rapidamente coloca seu capuz novamente, então ela comenta que Kazuma tinha seguido ela. Então Termin pergunta a Kazuma por que ele estava agindo como se eles fossem amigos, mas Kazuma comenta que ele não sabia o porquê Termin odiava tanto, e que isso faz com que ele sinta vontade de eliminá-la agora mesmo. Então Termin, quase dando um cheiro no olho dele, pergunta se era isso mesmo, então ele diz porque Kazuma não tenta eliminá-lo. Mas em seguida Xiaomi chama Termin pelo telefone, e depois de ele perguntar o que foi, Xiaomi fala que ele estava quase acabando a análise da dungeon. Então ele pergunta onde Termin estava, pois parece que o sinal estava meio ruim e que ele não estava conseguindo enviar um vídeo para ele sobre o que ele havia descobrido sobre ela. Então Termin fala que ele estava nas ruínas que parece uma praça, e Xiaomi pergunta se era uma praça igual a uma cidade. Então Termin fala que sim, e em seguida ele pergunta o porquê. E desesperado Xiaomi grita pedindo para ele sair dali imediatamente, o mais rápido possível. Mas antes que Termin possa sair do local, eles ouvem um barulho fazendo se perguntar o que seria isso. E mais à frente estava vindo vários cavaleiros do conde Ascura de nível 350. E assustados os figurantes se perguntam se todas essas criaturas são do nível 350. Então eles comentam que agora lascou. Termin grita falando que tem inimigos por todos os lados. Então ele grita para todos se prepararem para lutar. Então Kazuma comenta que essas criaturas são uma cavalaria. Então Termin fala que será ruim, pois uma cavalaria tem muito poder de destruição quando está em um terreno plano como esse. E mesmo se o Stunker for para a frente, eles sofrerão ferimentos fatais. Então eles se perguntam o que eles devem fazer. Kazuma rapidamente fica de coxa para Termin, e ele fala que ele não gosta muito dessa ideia, mas ele irá precisar dele para cuidar da sua retaguarda, deixando Termin muito desconfortável com a decisão de Kazuma. Em seguida, os figurantes avistam vários cavaleiros se aproximando, então eles falam que tem inimigos vindo pelas costas também, mas o outro fala que não, pois eles estão vindo por todos os lados. Diante daquela situação, Termin pensa que agora eles serão eliminados, mas Xiaomi pergunta se Termin estava ouvindo. Então ele fala que a guilda Unifield também sofreu grandes danos da emboscada da cavalaria, e que a melhor opção que eles têm não é lutar nesse terreno plano, e que eles devem recuar para atraí-lo para um beco estreito. Então Termin se pergunta como assim eles devem recuar, e ao ver o cavaleiro prestes a eliminá-lo, ele se pergunta para onde eles devem ir. De repente um grande fluxo de mana aparece ao redor de Termin, fazendo se perguntar o que era isso. Então em seguida a cavalaria é arremessada para longe, deixando os figurantes se perguntando o que diabos era isso, pois diante deles havia aparecido um paredão de pedra, e Termin se pergunta quem poderia ter feito isso. Mas logo alguém se aproxima deles, fazendo-os olhar para trás. Então Xiaomi fica sem acreditar, comentando que essa pessoa era aquele cara. Então ele se pergunta como é que Granfield fez isso. Em outro local, Parker estava comentando que ele estava dentro da dungeon e que ele estava acompanhando a guilda Gaon. Então seus inscritos falam que ele estava fazendo as mesmas coisas que os outros e que eles querem novidades. Então de repente no céu aparece um clarão, e ele sai correndo falando que ele vai até lá para ver o que estava acontecendo. Termin e Kazuma ficam impressionados ao ver aqueles pilares de pedra. Então eles comentam que isso estava por todo o campo de batalha. Então Kazuma olha para Granfield fazendo se perguntar quem era esse monstro, pois ele havia invocado tudo aquilo sem dizer nenhuma palavra. Ele fica se perguntando quanto de mana esse cara deve ter para poder fazer isso. E pior ainda, ele estava nesse local de calças e sapatos sociais, que ele nem mesmo estava vestindo um equipamento de batalha,
fazendo Kazuma se perguntar quem diabos era esse Chupinga. Mas de repente o figurante grita falando que os inimigos voltaram e que eles estavam passando entre os pilares. E Tairmin fica assustado comentando que isso era impossível. Mas logo ele vê que os pilares de pedra estavam desacelerando os cavalos. Então com a mão no rosto ele diz para Granfield que ele tem que agradecê-lo. Mas então Tairmin tira a mão do rosto e sorri de forma sombria, falando que ele depois fará isso, pois agora ele irá cortar umas carninhas. Após Tairmin ativar seu modo Berserk, ele aumenta massivamente seu poder de ataque atenuando o dano. Em seguida ele salta em cima do cavaleiro falando que com esses pilares de pedra, essa batalha será mamão com açúcar. Em seguida ele corta aquele cavaleiro em dois, e após seu ataque bater no chão sai um grande poder eliminando inúmeros outros cavaleiros. E Kazuma animado fala que também ele vai aproveitar a chance para eliminar essas criaturas, então ele ordena para sua equipe eliminar todos juntamente com ele. Animado, os figurantes partem para cima da cavalaria. Um pouco mais distante estava Bark, e ao presenciar toda aquela batalha ele se pergunta quem era Granfield, fazendo se perguntar se ele era um suporte ou um mago, pois no momento que aquele cara apareceu, ele fez as rochas se mover como um papel, utilizando magia reversa, e além disso ele estava lutando sozinho contra aquela cavalaria. Bark fica paralisado comentando que ele não sabe se o que ele viu era verdade, e ele vê que Granfield estava se aproximando dos corpos caídos com a adaga de prata. Então Granfield comenta que ele não quer diminuir a durabilidade dela, mas logo ele tem uma ideia de interferir na mana da adaga para transformá-la e depois voltá-la ao normal, que assim sua durabilidade será revertida, pois quando ele tinha transformado a pedra em uma xícara, ela tinha durabilidade de uma xícara, mas quando ele usou seu restaurar ao estado original, ela havia virado uma pedra de novo sem alterar seu status de durabilidade. Granfield pensa que se esse restaurar ao estado original realmente trazer ela ao estado original, ele terá esse item para sempre. Então em seguida a adaga vira um aspecto de prata, e após eliminar aquela criatura Granfield sobe vários níveis. Em seguida ele volta a adaga para seu estado original, e Liriel fica animado falando que eles não precisam mais pagar aqueles chupingoles para restaurar os seus itens, pois a durabilidade havia voltado ao normal. Após toda a cavalaria ser eliminada, os figurantes ficam animados, falando que eles tinham feito um ótimo trabalho, e a melhor hora era agora, pois era hora deles pegar os loot. Mas Granfield só queria saber de beber sua ervinha. Helmin rapidamente diz para Tairmin que esse cara era o Granfield que ele havia falado. Então Tairmin fala que ele já percebeu, e que ao vê-lo agora pessoalmente ele quer ainda mais esse cara na sua guild, que ele não irá deixar ninguém recrutá-lo, especialmente agora que Izuman também viu ele. Aki se aproxima de Granfield perguntando se ele pode entrevistá-lo. Então Granfield fica apenas olhando para ele em silêncio, mas de repente os figurantes se aproximam de Granfield empurrando o parque. Eles falam que Granfield era incrível e em seguida eles perguntam se ele estava em alguma guild. Então eles falam que se Granfield não estiver bem que ele poderia entrar na deles. Mas Tairmin animado passa pelos figurantes pedindo para eles saírem do meio, e em seguida ele estende a mão para Granfield e fala que ele tinha ouvido falar muito sobre ele. Então ele diz que seu nome era Tairmin da guild Gaon. Em seguida ele diz que ele tinha enviado uma mensagem para Granfield recentemente, convidando para ele entrar na guild Gaon. Mas Granfield irritado fala que não tem um pingo de formalidade a ser encontrada aqui, e por esse motivo ele não irá responder nenhuma das perguntas, deixando Tairmin e os outros sem acreditar no que esse cara havia falado, e em seguida Granfield manda eles saírem do seu caminho. Então momentos depois já estava em todos os sites, falando que o jogador misterioso havia se recusado a responder pergunta por causa de falta de formalidade, e que a primeira guilda a limpar a família do Conde foi a Shining. No acampamento da guilda Shining os figurantes estavam assistindo a notícia na TV, então o líder da guilda Locks pergunta o que eles achavam sobre esse cara. Camila fala que ela não sabe pois ela era apenas um arqueiro. Dimitri chorando fala que ele já havia falado inúmeras vezes que ele não sabe pois ele estava doido para descansar. Mas graças àquele cara na tela, eles terão que dar adeus ao descansinho deles. Mas Camille fala que certamente esse cara parece maneiro, então ela pergunta por que eles têm que se preocupar tanto com ele, e que era melhor logo eles recrutá-lo para a guild. Mas Locks fica apenas assistindo a luta de Granfield, e em seguida Jessie entra na sala falando que essa habilidade desse cara era legal, então ela pergunta se isso era algum tipo de magia. Locks fala que ele nunca tinha visto ela falar que algo era legal, a Jessie fica apenas em silêncio assistindo, então em seguida ela fala que esse cara era bastante interessante. Na guild Zuma, Kazuma recebe uma ligação de alguém falando que eles precisam recrutar aquele cara de cabelo platinado. Então Kazuma fala que ele irá certificar de executar o plano com sucesso. Momentos depois, o apresentador do programa Hoje em Arcana fala que o território do Conde foi limpo com êxito, juntamente com os arredores do território, e que no território da família do Conde as guildas Shining e Unifield lutaram pelo primeiro lugar, mas a guilda Shining facilmente superou Unifield e tomou o primeiro lugar, e que agora só resta a fortaleza da família do Conde, e como o progresso da destruição está atualmente em 72%, os jogadores do mundo inteiro estavam se reunindo para entrar, e por causa do risco dessa ruptura, há uma alta tensão dentro dos acampamentos. Pois se a ruptura da fortaleza eclodir, ele certamente pode dizer adeus a Ruskovsk, e sendo assim ele só pode desejar boa sorte aos jogadores. Granfield estava vendo as notícias pelo celular,
Então ele viu a notícia falando sobre ele, dizendo que Granfio não gostava de usar nenhum tipo de acessório, que provavelmente o único acessório que ele deve usar deve ser algum relacionado à mana, considerando sua forma de lutar. Mas Lee Royal fala que não era bem isso, era porque ele não tinha na verdade nenhum equipamento para usar. Em seguida Lee Royal comenta que pelo menos o pessoal não estava o xingando, então ele fala que irá dar uma olhadinha no luto que ele havia dropado dessa vez, então ele vê que vem um item raro. Então ele fala que esse era o primeiro item raro que ele havia conseguido desde que virou um jogador, e que esse item é um colar imbuído com sangue amaldiçoado, e que o efeito foi selado por causa da maldição do vampiro demoníaco, e para descobrir seus reais efeitos ele deve ser purificado. Lee Royal comenta que esses itens amaldiçoados são chamados de itens malignos, e uma vez que a maldição é desfeita um efeito aleatório é liberado, que sendo assim esse é o item que precisa de sorte. Então basicamente esse é um item que a maioria dos jogadores joga fora, porque as chances de conseguir o bom status comparado ao custo de desfazer a maldição são terríveis. Então ele fala que eles não sabem que existe mais de uma maneira de remover a maldição do item amaldiçoado, utilizando sua habilidade de ritual de exorcismo. Então esse ritual é uma das habilidades exclusivas do caçador de demônio, e pode usar esse item como uma oferenda, e que o efeito básico do ritual de exorcismo é atacar somente o capirosco, sem ferir a pessoa que está sendo possuída, mas ele é diferente quando ele é usado como uma oferta, pois ele pode convidar o capirosco para sua consciência. E Lee Royal pensa que isso era bastante parecido com o estado da normalidade que os capiroscos infligem nos humanos. Mesmo que exista uma probabilidade dele ser possuído pelo capirosco se sua mentalidade for baixa, então Lee Royal fala que lutar contra esse capirosco na sua consciência é mais vantajoso para ele. Mas de repente Granfio recebe uma ligação de Xiaomin fazendo se perguntar por que ele o ligaria. Mas logo ele se lembra que Xiaomin ficou bravo com ele, falando que ele iria processá-lo pois ele tinha constrangido o líder da Guilda Gaon desse jeito ao vivo. O Royal pensa que ele não deve atender essa ligação agora, pois Granfield pode falar algo errado, então ele decide apenas mandar uma mensagem para Xiaomin educadamente, pedindo para que ele não o processe. Mas Xiaomin e Termin ao ver a mensagem de Granfield eles ficam sem acreditar, pois a mensagem só falava que processá-lo vai ser problemático, e Xiaomin comenta que parece que ele já tinha visto isso, pois parece que ele estava tendo um déjà vu. Então Xiaomin fala que era melhor ele deixar isso quieto, pois ele era importante para eles, e Termin ao ver Granfield no noticiário comenta que ele quer se desculpar com ele por ter sido informal, e que ele quer oferecer algo bom para ele como pedido de desculpa. Mas Termin fala que como Granfield não atende as suas ligações não tem o que ele fazer agora, e que no momento quando a cura é mais importante, pois a taxa da eclosão já estava em quase 83%, e que sendo assim ele só tem mais 10 minutos de descanso até eles irem novamente para a ruptura. Mas de repente ele sente um forte tremor, e Termin assustado pergunta o que estava acontecendo. Então ele pergunta se será algum tipo de terremoto, então Xiaomi assustado comenta que estava passando algo na TV, então é anunciado que a fortaleza da família do Conde havia eclodido abruptamente, e que a ruptura já havia passado de 80% da taxa de destruição, mas a Ruskovsk estava alertando todos os cidadãos para evacuar, pois a fortaleza da família do Conde havia acabado de colapsar e apareceu em Ruskovsk, e que já tinha mais de 200 baixas em torno dos acampamentos. Os Estados Unidos e toda a Europa havia falado para Ruskovsk fechar as fronteiras, deixando todos os jogadores presos lá, deixando Termin e os outros assustados. A fortaleza da família do Conde, Granfio chega lá e ele comenta que então ela havia colapsado, então os figurantes ficam impressionados se perguntando o que aquele cara da TV estava fazendo e por que ele estava indo sozinho em direção à fortaleza do Conde. Eles comentam que ele deve ter enlouquecido, e após Granfio ficar diante daquela estátua ele comenta que essa porcaria era feia demais, e em seguida anunciado que Granfield tinha entrado na fortaleza da família do Conde. Granfield comenta que ele chama esse tipo de lugar de fortaleza, mas logo ele fala que um lugar como esse é algo demais para um vampiro medíocre, e que a mansão da família do Conde era 10 vezes maior do que isso. E Lee Royal comenta que isso não era nem porque era sua casa de verdade. De repente aquela estátua fica com olhos vermelhos como se ela estivesse irritada, deixando Lee Royal assustado, fazendo se perguntar se ele ouviu ele falar essas coisas. Então de repente a estátua se levanta ficando diante de Granfield, mas ele não demonstra nenhuma reação diante dela. Então os figurantes se perguntam o que estava acontecendo, pois a estátua começou a se mover. Então eles veem diante de Granfield ela descendo o braço nele, e eles falam que essa coisa era grande demais, pois parece que ela tinha mais de 10 metros de altura. Então eles falam que Granfield agora estava lascado, pois ele iria esmagá-lo com apenas um ataque. Então um deles pergunta se eles realmente precisam ajudá-lo, pois era melhor eles dar o fora daqui antes que eles morram. Granfield ao ver a estátua quase acertando um ataque nele, ele simplesmente balança seus dedos fazendo com que ela se quebre inteira. Em outro local, os membros da guilda Shiniga estavam se perguntando que barulho foi esse. Um deles comenta que parece que veio da fortaleza, então Jesse sai voando em direção de lá, deixando os outros se perguntando o que ela estava fazendo.
Então os figurantes ficam sem acreditar ao ver que Granfio havia destruído aquele monstro sem demonstrar nenhum esforço. E Lee Royal comenta que isso era apenas uma pedra e que ele já havia quebrado muitas pedras no seu passado. Então ele diz que essa era só mais uma. E Granfio fala que essa estátua era de qualidade horrorosa no geral e que esses malditos colocaram um pedaço de lixo aqui no jardim como se fosse algo para se orgulhar. Então Lee Royal fala que Granfio era muito severo. De repente Granfio ouve um grito vindo de trás dele. Então os figurantes falam que como o porteiro foi eliminado era a chance deles destruir a fortaleza. E Lee Royal fica sem entender, comentando que após ele eliminar essa estátua, havia servido meio que de motivação para os outros entrarem na fortaleza. Então de repente é informado que a missão de classe foi criada, dizendo que ele deve fazer o vampiro ter medo de ser caçado. Então em seguida Granfio entra na fortaleza deixando Lee Royal assustado, perguntando o que é que ele estava fazendo. Então Granfio fala que ele não tem tempo para hesitar, pois ele tem que comer o rabicó desse vampiro. Lee Royal pede para Granfio de pensar um pouco, pois eles precisam de uma estratégia. Então ele diz que eles não podem simplesmente ir lá e eliminar essa coisa, pois o nível do Conde Escuro era de 430 e agora que eles estavam no 100. Mas Granfio fala que ele era um caçador de capirotos, então Lee Royal fala que isso não muda em nada e que eles vão para a Terra do Pé junto do mesmo jeito. Momentos depois Granfio entra na sala de jantar, ou faz-nos se perguntar se esse era o salão de banquete. Mas logo Granfio se assusta com vários retratos na parede e Lee Royal, apregado na bunda dele, fala que esse bicho é feio demais. Momentos depois, a Guilda Gaon também havia entrado na fortaleza e Xiaomi pergunta a Termin se ele estava bem. Então ele diz que estava bem e que ele só estava um pouco sufocado, pois desde que ele entrou nesse salão cheio de pinturas ele se sente como se ele estivesse sendo observado e que era como se ele estivesse com o status da normalidade que os capiroscos conjuram. E ao ouvir isso, Xiaomi fica assustado, comentando que são esses retratos do capirosco que estava fazendo isso com ele. Então Xiaomi fala que eles devem queimar todos eles. E após Termin fazer isso, ele comenta que agora ele se sente bem melhor. Então Xiaomi fala que ele estava se perguntando por que os jogadores que entraram primeiro estavam recuando. Então ele diz que era porque todo esse castelo era uma armadilha. E todas essas estátuas e retratos do interior estão causando a status da normalidade. E faz sentido porque o pessoal da Shinig não entrou pela entrada principal. Então Termin fala que isso era ruim, pois parece que eles têm mais experiência do que eles. Mas Termin fala que ele sabe que sua classe de bárbaro era mais sucessiva ao status da normalidade, mas apenas os retratos da entrada do salão principal já estão sufocando. Então ele comenta que deve ficar ainda pior à medida que eles entrem nesse castelo. Granfio, ao ficar observando esses retratos, ele fala que eles são um puro lixo. Então ele anda pela sala indignado, perguntando como era que eles conseguiam comer olhando para essas coisas feias. Então ele diz que essas pessoas devem ter um estômago de aço. Lee Royal diz que Granfio não tem jeito mesmo, pois ele era muito ignorante. E ao passar por uma estátua, Granfio comenta que essas coisas são ainda piores e que ele se sente mal pelas pedras que tiveram que aguentar, ser esculpida para se tornar mais feias do que costumam ser. E que além disso, esse castelo era todo horrível, pois havia inúmeros corredores que levavam a lugar nenhum. Então Lee Royal vê Granfio indignado e ele pergunta se ele era algum tipo de corretor de imóveis para estar tão indignado assim. Mas logo Granfio dá vista um longo tapete vermelho, ou fazendo se perguntar se esse era o lugar que ele estava procurando. Então ele comenta que a porta tem um cheiro meio repugnante, e ele fala que, considerando o estilo dessa sala, esse deve ser o centro da fortaleza. E com medo, Lee Royal comenta que os sentidos de Granfio estavam dizendo que por trás dessa porta estava o Conde Escuro. Mas Granfio comenta que as coisas estavam muito quietas, e sendo assim os outros jogadores ainda não devem ter chegado ainda. Mas de repente Jess aparece em cima de Granfio deixando assustado, e ela fala que finalmente o havia encontrado. Jess então fala que ela tinha visto a magia dele que ela achou muito da hora. Então ela pergunta se realmente tinha sido o Granfio que a conjurou. Lee Royal fica impressionado se perguntando se realmente essa garota estava flutuando. Então ele comenta que ele estava ao máximo tentando economizar a mana, mas ela estava usando como se fosse água. Então Jessie, toda animada, fala que ela estava muito curiosa para encontrá-lo e que ela não conseguiu esperar. Então ela pergunta o que era aquela habilidade, pois ela tinha assistido o vídeo várias vezes, mas ela não conseguiu descobrir. Então Jessie fala que ela sabe todo tipo de magia, e em seguida ela pergunta a Granfio se eles podem conversar um pouco sobre magia. Granfio fica calado, apenas demonstrando que não estava gostando muito da atitude dela, e em seguida ela olha para ela e pede mais educação. Então ele pega no ombro dela, mandando ela descer, dizendo que ela tem que ser mais educada, pois esse é o mínimo que alguém deve ser ao pedir para ser instruído. Então Jessie fica olhando para Granfio, ficando apenas em silêncio. Mas logo uma hora negra começa a consumir toda a sala, deixando o Granfio assustado. E em seguida da porta saiu o Conde Escuro, fazendo com que seja ativada a habilidade inimigo mortal de Granfio, o fazendo olhar para trás. Então o Conde Escuro fala que ele estava perguntando quem o havia despertado do seu sono. Então ele comenta que parece que são só dois humanos, e de forma sombria ele fala que isso era muita tolice do mero humano inferior. Jess, assustada, comenta que o Conde Escuro tem um poder aterrorizante,
E ao ver Granfio estranho, ela pergunta se estava tudo bem. Mas Granfio olha para o Conde Ascuro e fala que ele não passava de um vampiro velho e vulgar, que era tudo isso que ele era. E em seguida Granfio tira um colar imbuído de sangue amaldiçoado, e ele foi escolhido como oferenda. Então em seguida ele mostra para o Conde Ascuro e fala que ele irá mostrar ele uma lição, por fingir ser sangue de aristocrata. Então Granfio ativa sua habilidade ritual do exorcismo, e em seguida sua missão de classe caçar vampiro é ativada novamente. Lee Royal fica assustado comentando que isso era um ritual de exorcismo. Usando uma oferenda, isso poderia trazer o Conde Ascuro para lutar dentro da consciência dele. Então, desesperado, ele pergunta como era que Granfio ia fazer para o Conde Ascuro sentir medo. Então, Granfio fala que ele é um caçador de vampiros. E Lee Royal comenta que então era isso que Granfio queria dizer. E ele pergunta se realmente vai ficar tudo bem, pois mesmo assim o Conde Ascuro era de nível 430 e que se algo der errado eles podem ser possuídos. O Conde Ascuro, ao ver aquele item, ele sorri perguntando que colar fuleiro era esse. Então em seguida libera um forte poder deixando o Granfio e Jesse assustados. E o Conde Ascuro fala que isso era uma pena pois ele admirava a arrogância de Granfio, mas entretanto ele não era nada mais que um inseto inferior. Após o Conde Ascuro começa a liberar um forte poder, Jesse comenta que o Conde Ascuro estava absorvendo todo o poder que ele compartilhou entre seus subordinados. Então Lee Royal, assustado, diz que ele sabe que isso era muito ruim, pois esse chupinga tem 300 níveis a mais que ele, e se ele absorver de volta todo o poder que ele compartilhou, a diferença ficará ainda maior. De repente o colar que Granfio segurava começa a se quebrar, deixando o Conde Ascuro assustado, sem entender o que aconteceu, pois do nada ele estava em um local sem nada ao seu redor, fazendo-se perguntar que lugar era esse. E um pouco mais adiante estava Granfio sentado segurando o colar, apenas o observando. Então o Conde Ascuro sente a presença de Granfio ao olhar para ele, sorrindo. Então ele fala que isso era um truque bem único de um mero humano, e em seguida uma aura começa a sair das mãos do Conde Ascuro, e ele começa a gritar liberando mais poder ainda, e ele diz para Granfio que ele consegue facilmente destruir esse tipo de truque idiota se ele mandá-lo para a terra do pé junto. Mas de repente uma grande explosão acontece, e então o Conde, ao ver que o local que Granfio estava foi completamente destruído, o Conde diz que ele estava esperando para ver como o Granfio iria entretê-lo, mas parece que ele havia virado cinza com apenas um golpe dele. Então ele comenta que sabia que Granfio era um mero ser inferior a ele, mas em seguida Granfio começa a sorrir perguntando ao Conde Ascuro se era realmente isso que ele pensava dele, e após a fumaça se dissipar, o Conde Ascuro fica sem entender como Granfio ainda estava vivo. Irritado, ele pergunta como Granfio resistiu ao ataque dele, mas Granfio manda o Conde apenas olhar para quem na verdade estava morto ali, e o Conde fica sem reação ao ver que Granfio estava em cima do corpo dele, fazendo começar a gritar ao presenciar aquela cena, dizendo que isso era impossível. Jesse, ao ver o Conde desesperado gritando, ela se assusta pois o Conde estava falando que isso era impossível, que não tinha como ele ser eliminado assim. Então ele comenta que isso era algum tipo de ilusão, pois um truque como esse pode ser facilmente quebrado. Jesse, ao ver o Conde Ascuro desesperado, se pergunta o que estava acontecendo, pois o mago estava bem e o Conde Ascuro estava enlouquecendo. Então Granfio sorri perguntando ao Conde Ascuro se ele estava com medo, e o Conde fica desesperado sem entender o que estava acontecendo, mandando o Granfio calar a boca, e em seguida o Conde Ascuro começa a liberar um forte poder, fazendo uma forte luz sair do castelo, deixando-os Jesse ainda mais confusos. Lee Royal comenta que isso era incrível, pois toda a parte de cima do castelo foi destruída e ele quase morreu. Então Jesse, animada, diz para Granfio que ele era incrível, pois ele havia previsto que aquele ataque não iria acertá-los, e por esse motivo ele havia ficado parado sem fazer nada. Então ela comenta que Granfio era tão tranquilo e que ela havia criado um escudo para se proteger com medo, pois era de costume ela fazer isso. Então ela diz novamente que Granfio era muito poderoso, mas Lee Royal pensa que ele não previu coisa alguma, pois na verdade ele só não teve tempo de reação mesmo. Em seguida a habilidade de Granfio de ritual de exorcismo é ativada, fazendo o Conde se perguntar o que é dessa vez, e em seguida é informado que essa é uma habilidade que permite o usuário atacar apenas o demônio sem ferir quem está possuído. Entretanto, um efeito diferente pode ser atribuído quando é usada como uma oferenda, e esse tal efeito é invocar forçadamente o demônio para dentro da consciência do caçador de demônios. Quando Ascuro vê Granfio em sua direção, ele começa a gritar desesperado, mandando Granfio se afastar dele agora mesmo. Então é informado que o vencedor do cabo de guerra nessa situação depende do poder mental de cada um, mas o Conde Ascuro já estava desesperado, gritando para Granfio se afastar dele, e Lee Royal fica impressionado comentando que nunca achou que isso seria tão efetivo assim, mas Jesse fica assustada ao ver o Conde Ascuro, a fazendo-se perguntar como assim. Em seguida ela diz que essa vista era inacreditável, então ela pergunta o que Granfio fez com ele,
pois o Conde Ascura estava gritando sem parar e tentando atacar lugares aleatórios, bastante medo, e o Conde Ascura desesperado pergunta como isso poderia estar acontecendo com ele e como o mero humano estava causando tudo isso. Logo é informado que o vampiro Conde Ascura estava sendo afligido pelo medo, e Lee Royal comenta que esse parece o status da normalidade de medo que os demônios infligem nos humanos, e em seguida é informado que a missão foi concluída, que era fazer o vampiro sentir medo do caçador, deixando o Granfield bastante animado. E em seguida Granfield pega a adaga e fala que ele irá acabar logo com isso. E Jesse pergunta a Granfield se o que o Conde Ascura estava sentindo era medo, e como foi que Granfield fez isso. Ela pergunta se será algum tipo de magia, então Jesse diz que se for algum tipo de magia ela irá pagá-lo bem se ele a ensinar, mas Granfield apenas a ignora Jesse. Após ele atacar o Conde Ascura com sua adaga, ele vê que a vida do Conde Ascura não desceu quase nada, então ele olha para Jesse e manda ela terminar de finalizar essa criatura, deixando ela sem entender o porquê. Então ela pergunta por que Granfield quer que ela faça isso, pois havia sido ele que tinha feito basicamente tudo. Então ela pergunta novamente por que ele quer que ela faça isso, e após Granfield não falar nada, ela se aproxima dele dizendo que ele consegue eliminá-lo sozinho, mas mesmo assim ele quer que ela o elimine. E Lee Royal pensa que bem que ele quer mandar essa criatura para a Terra do Pé Junto, mas o nível dele era baixo demais, e ele não estava causando dano algum nesse monstro. Então irritado, Granfield diz para Jesse que ela é a mais forte ali, e que ela deve eliminar essa caceta logo. Jesse fica impressionada, então ela pede desculpas a Granfield, e em seguida ela começa a conjurar uma magia. Ela pergunta a Granfield se após ela eliminar o Conde Ascura, ele vai ensinar ela essa nova magia, mas Granfield fala para ele ir logo. Então em seguida um raio cai em cima do Conde Ascura, deixando o Granfield se perguntando se isso foi o suficiente para eliminá-lo. Então Lee Royal pergunta o que diabos foi aquilo, e em seguida é informado que o Conde Ascura foi derrotado e será calculada a taxa de contribuição. E em seguida é informado que por causa da alta taxa de contribuição, o loot será automaticamente distribuído. E além disso, é informado que Granfield subiu vários níveis. Jesse então fica olhando para o chão vendo que o Conde Ascura virou cinza com apenas um ataque dela, e Lee Royal fica sem acreditar comentando que mesmo que o Conde Ascura estivesse enfraquecido, ela foi capaz de eliminá-lo sendo que ele estava no nível 430 com apenas um ataque. Então Lee Royal se pergunta se isso era o verdadeiro poder de um jogador de rank alto, então Jesse fica animada se perguntando o que poderia ser isso, pois ainda continuava saindo uma fumacinha, e em seguida ela cutuca com o dedo e coloca em sua boca, fazendo Lee Royal se perguntar se aquela curandeira era doida e por que ela iria comer isso. Mas de repente um painel aparece informando que a missão de classe prólogo do contra-ataque foi completada, e uma nova missão de classe está sendo fornecida, e que a nova missão se chama missão de classe de preparação. Então é informado que o prólogo terminou e o sinal de fogo foi erguido, e que o último caçador de demônios restante deve iluminar o mundo coberto pelo mal. De repente alguém estava se aproximando, gritando, chamando Jesse, chamando a atenção deles dois, e ao olhar Granfield avista outros figurantes. Então eles comentam que os status da normalidade deles simplesmente havia desaparecido, e eles perguntam se foi Jesse que fez isso. Lox corre em direção a ela perguntando se foi ela que derrotou o Conde Ascura, e ela fica sem jeito, então Lox vê que ela estava com Granfield, deixando ele ainda mais confuso. Então Jesse olha para Granfield e diz que ela não estava muito acostumada a ser educada, mas que ela irá dar o melhor dela para que ele possa treiná-la. Em seguida Jesse se apresenta para Granfield, e ela diz que se ela não estivesse no rude, ela gostaria de saber o nome dele. Então os figurantes ouvem que Jesse estava sendo educada com Granfield, eles ficam sem acreditar. Então Granfield pensa que Jesse com certeza era mal educada, mas ela demonstrou vontade de mudar e aprender, então ele pensa que ele deve dizer o nome dela a ela como recompensa, e em seguida Granfield diz seu nome para Jesse. Em outro local, uma garota estava preparando o jantar para sua filhinha, e ela estava ouvindo um noticiário na TV que falava que um homem havia entrado rapidamente pelos portões da frente. Então a estátua imediatamente começou a se mexer e havia atacado aquele homem, e os jogadores próximos não tiveram tempo de reagir antes que a estátua estivesse em pedaços, e a garota então estava falando ao telefone dizendo que ela estava bem, e a Arangue também estava muito bem. De repente a Arangue começa a gritar chamando a mãe dela, e em seguida ela chama a mãe dela pedindo para ela olhar algo na TV, pois o titio estava lá. Então ao olhar a irmã de Granfield se pergunta o que é que o seu irmão estava fazendo ali, então em seguida ela fica impressionada ao descobrir que Granfield era um despertado. Mas em seguida a sobrinha dele começa a gritar dizendo que o titio dela estava famoso. Momentos depois Granfield recebe uma ligação da irmã dele de número 2, então ele pensa que após derrotar o Conde Ascura, a cara dele estava por toda a parte da mídia e que era só questão de tempo até que a família dele descobrisse tudo. Então ele percebe que havia várias ligações perdidas das irmãs dele, e Lee Royal comenta que ele tinha 3 irmãs mais velhas do que ele, e que elas costumavam aperreá-lo tanto, e por esse motivo ele não queria atendê-las, pois elas iriam gritar com ele.
mas logo em seguida elas começam a bater na porta assustando Lee Royal. Então em seguida elas gritam dizendo que ela sabe que ele estava em casa, e após Lee Royal abrir a porta elas entram. Então ele fala que ela estava incomodando os vizinhos gritando assim, e em seguida ele diz que primeiramente elas devem se acalmar, deixando nós sem entender porque Lee Royal estava falando assim. Em outro local, Xiaomi estava deitado assistindo ao noticiário sobre Granfield, então ele pergunta se eles irão conseguir trazê-lo para a guilda deles, pois não importava o que eles oferecessem, parecia que ele não iria aceitar. Termin pergunta a Xiaomi por que ele estava tão desencorajado, pois ainda era muito provável que ele venha para a guilda deles, já que ele tem o número dele e o motivo para entrar em contato. Então Xiaomi pergunta qual era esse motivo, e Termin diz que era o loot que eles haviam ganhado na luta na praça do território da família do Conde, pois eles só conseguiram eliminar aquelas criaturas graças a Granfield, e que seria bastante educado dividir com ele. Xiaomi pergunta quanto Termin estava planejando dar a Granfield, então Termin explica que o valor não era importante, pois mesmo que eles falhem em recrutá-lo para H1, ele só quer garantir e deixar uma boa impressão para ele. Então Termin diz que sendo assim ele vai dar todo o loot para Granfield. Então em seguida Termin, bastante animado, pede para Xiaomi ligar agora mesmo para Granfield, e Xiaomi ao ver que Termin havia quebrado algo, ele briga com ele dizendo que ele já falou para ele não quebrar as coisas. Voltando para Granfield, ele recebe uma ligação de Xiaomi, mas ele estava muito ocupado brincando com sua sobrinha e dando atenção às suas irmãs, e após ela terem aperreado bastante, Lee Royal pensa que eles estão deixando o Granfield doido, e em seguida ele começa a chorar mandando elas pararem, pois parecia que elas vieram apenas para zoá-lo. Momentos depois elas vão embora agradecendo a Lee Royal pela hospitalidade, então Granfield diz para elas ir em segurança e ligar para ele caso aconteça alguma coisa, mas uma das irmãs de Granfield diz para ele guardar um pouco de dinheiro que ganhou, deixando o Lee Royal sem entender. Então ele comenta que dinheiro ele vai guardar, pois até agora ele não havia ganhado nada para guardar. Então Lee Royal se lembra que ele vai receber uma recompensa pela conclusão da ruptura, pois a principal fonte de renda dos jogadores é dada pelos desenvolvedores de Ashana, e que a quantia muda dependendo da dificuldade e a taxa de contribuição. Então rapidamente Lee Royal pega seu celular e comenta que havia rumores que a companhia Cosmo faliu, e que o CEO Raymond estava pagando com o próprio dinheiro dele. Então Lee Royal se pergunta quando ela havia ganhado, imaginando que seria entre 10 milhões ou 20, mas logo ele comenta que deve ser em torno de 100, pois a ruptura era muito difícil. Na filial coreana da Guild Shinig, Camille abraça Jessie perguntando se ela tem certeza que ela não conhece nada sobre aquele cara, pois ela havia derrotado o Conde Ascura com ele. Então ela pergunta se Jessie tem certeza que não o conhece, mas Jessie só fala que não, e após Camille insistir, Jessie começa a liberar uma forte aura, deixando Camille assustada. Então Jessie olha para ela e pede para ela parar de incomodá-la, pois ela quer terminar de assistir os Teletubbies. Então Camille fala que estava tudo bem, e que ela não vai perguntar mais nada, e em seguida ela se afasta de Jessie e comenta que essa garota era muito chata, então ela se pergunta por que Jessie estava assistindo essa porcaria o dia todo. Voltando para Lee Royal, ele fica sem acreditar ao ver o valor que ele havia recebido, então ele se pergunta se será de 110 bilhões de wons. Então ele comenta que já estava satisfeito com o luto do Conde Ascura, e em seguida ele se pergunta quanto rico esse Raymond era. Então Granfield pergunta se Lee Royal estava feliz só por alguns trocados, e que isso era patético, mas Lee Royal manda Granfield calar a boca, chamando-o de aristocrata. Lee Royal fica animado ao se lembrar que ele havia dropado um orbe do Conde Vampiro, e ele comenta que essa orbe é um loot que ele recebeu automaticamente após matar o Conde, e que esse item é um item amaldiçoado de rank único. E Lee Royal explica que esse é um item amaldiçoado que todo mundo joga fora por causa da baixa probabilidade de desfazer o seu selo, mas um caçador de demônios consegue usá-lo como oferenda de um ritual de exorcismo, e ele menciona que o colar imbuído com sangue amaldiçoado foi um item que ele escolheu como oferenda quando enfrentou o Conde Ascura, mas ele pensava que o item seria destruído. No entanto, ele continuava no seu inventário, que sua maldição foi desfeita concedendo ótimos efeitos. Então Lee Royal comenta que agora ele tem uma orbe e um colar, e além de 10 bilhões de wons. Ao anoitecer, Lee Royal não consegue dormir, pois ele fica pensando que deveria contar para a família dele que ele havia ganhado mais de 10 milhões de wons e que ele deveria comprar vários itens bons para ajudá-lo na raid. Então Granfield pergunta se Lee Royal pode parar de pensar um pouco, pois ele gostaria de dormir, mas Lee Royal diz que ele vai logo dar uma olhadinha no preço dos itens. Então ele pensa que não era boa ideia gastar todo o dinheiro agora, pois ele estava aumentando o nível rapidamente e que isso faria com que os itens deixassem de ser úteis para ele. Então Granfield diz para Lee Royal sair do telefone, pois ele queria dormir. No dia seguinte, no departamento coreano da UAA, havia vários figurantes reunidos e um deles pede para todos prestarem atenção nesta cena. E ele diz para eles prestarem bem atenção quando os destroços viram coluna, e que ficou claro que isso era definitivamente alquimia. Um dos figurantes se pergunta como assim alquimia, mas o outro fala que tudo isso era baboseira, pois a alquimia não consegue criar colunas gigantes como aquelas,
e que ninguém teria mana suficiente para fazer isso. Sunbai comenta que ele já estava tão exausto de tudo isso, pois em todo lugar que ele ia todos só sabiam falar de Lee Royal, e John pergunta a Sunbai se realmente ele não sabia nada sobre os poderes dele, e Sunbai comenta que eles estavam na mesma situação, e diz para John que se ele não sabia, imagina ele. Então John diz que nos últimos dias tem sido exaustante, pois seus amigos e familiares ficavam perguntando a ele também sobre esse cara, e que ninguém na base de dados de Arshana tem o nome de usuário de Lee Royal. Então ele comenta que não sabe se são bugos ou se era o nome real dele, e que isso já era muito irritante. Sunbai então diz que hoje era quarta-feira, e que logo deve sair outro update que irá mudar o foco das coisas, mas logo é anunciado um novo update, deixando eles assustados, pois havia saído um novo update de uma nova região chamada Arquipélago de Usha. Eles começam a explicar que quando a Arshana era só um jogo, essa era uma região chamada de Ilha do Tesouro e que ninguém foi capaz de encontrá-la. Mas tudo que crescia e vivia lá era descrito como um tesouro tão valioso e que era incomparável com o que eles ganhavam. Então eles comentam que tal arquipélago estava vindo para a vida real, e o jornalista anuncia que estava trazendo novas notícias sobre os mais recentes updates de Arshana, e que além do update da Ilha do Tesouro de Arquipélago de Usha que estava chegando recentemente, eles também ouviram falar sobre a Sociedade Acadêmica de Magos que vai continuar, e que a Sociedade Acadêmica de Magos, na qual é uma conversa de debate entre magos experientes, tem sido sempre uma grande ajuda para os magos melhorarem suas habilidades, e muitos já estavam de olho nessa notícia, já que essa é a primeira vez que a reunião será realizada após a Arshana vir para a realidade, e que Jess era uma das jogadoras convidadas, e ela estava entrando nesse momento na Torre dos Magos, e que vários figuras estavam tentando entrevistá-la, mas são impedidos pelos segurança dela. Lee Royal fica sem acreditar, comentando que aquela garota era a quarta do ranking geral, então ele fala para Granfield que ele estava reclamando por ela ser mal educada, mas Granfield ignora Lee Royal, então ele fala que essa sociedade acadêmica era bastante interessante, e Lee Royal pergunta se isso era prioridade para ele, e em seguida Granfield para de treinar e diz que era claro que sim. Então ele pega seu celular e diz que havia um ditado que diz que a Torre dos Magos tem magia e não habilidades. Granfield comenta que era isso que estava escrito em Arshana quando ela ainda era apenas um jogo, e que ele não sabe o que é essa sociedade acadêmica, mas provavelmente ela será muito útil para ele. Porém Granfield fala que antes de ir até lá, ele vai primeiro lavar a louça, fazendo Lee Royal comentar que Granfield tinha um toque de limpeza demais. Na Torre dos Magos havia vários figurantes reunidos, e Cleo, uma das magas mais experientes, estava bastante animada, comentando que estava curiosa para saber quais seriam os resultados das pesquisas dessa vez, pois o mago-chefe Marcelo iria palestrar hoje também, porém um dos figurantes escorrega quase caindo em cima dela, fazendo todos começarem a rir. Cleo, irritado, chamou de chupingola burro, mas de repente Cleo ouve uma voz falando para ela não chamar os outros de chupingola, explicando que aquela parede era uma magia de ilusão feita pelo mestre da torre para a reunião, e que era difícil para qualquer um vê-la sem o convite. Então Cleo fica impressionada ao perceber que aquela garota era a Jess, e ela comenta que Jess estava certa, admitindo que era realmente difícil até mesmo para os magos avançados da Torre dos Magos, que ela havia cometido um erro. Então Cleo pede desculpa a Jess, mas Jess responde dizendo que ela não precisa se desculpar com ela. Então os figurantes ao verem Jess ficam assustados, comentando que ela havia atravessado uma parede do nada, e Jess pergunta a Cleo se ela era a guia de hoje, e em seguida ela entrega seu convite para ela, e Cleo confirma que sim, que ela deve guiar todos os convidados para o Salão Cristal. Ela também menciona que Jess era a última da lista que faltava chegar, então Cleo comenta que todos já chegaram e por isso ela também vai entrar agora. No entanto, Jess pergunta se eles podem esperar mais um pouco, o que deixa Cleo intrigada sem saber o porquê. Então Jess explica que estava com o pressentimento que mais alguém iria chegar em breve. Granfield, ao chegar na Torre do Mago, pensa que toda vez que ele vem até aqui, seu nariz fica entupido por causa do frio de Ruskov, e após ele passar pelos figurantes, um deles o reconhece e começa a gritar seu nome, e vários figurantes se aproximam dele pedindo autógrafos. E após um deles pegar na mochila de Granfield pedindo para tirar uma foto, Granfield olha para ele com um olhar sombrio e diz para ele soltar sua pochete, caso contrário ele iria arrancar os seus ovos, deixando aquele figurante sem reação. E Lee Royal fica sem acreditar no que Granfield diz, comentando que o figurante estava realmente sendo irritante, mas isso foi severo demais. Granfield pensa que xingar esses figurantes poderia até ser bom, pois eles poderiam ficar com raiva dele e deixá-lo em paz, mas na verdade os figurantes ficam ainda mais felizes, pedindo para Granfield tirar foto com ele. Granfield então avista uma parede estranha e comenta que ela era um pouco diferente das outras, e rapidamente ele se aproxima dela, deixando os figurantes sem entender, se perguntando para onde Granfield estava indo, pois ali havia apenas uma parede, e de repente Granfield passa pela parede ficando diante de Cleo, a deixando envergonhada, e Granfield então elogia aquela magia de ilusão, dizendo que ela era digna de elogio. Em seguida Cleo e Granfield começam a subir as escadas mágicas,
Então Cleo fica olhando para ele se perguntando quem era esse cara, pois mesmo que ela revise a lista de convidados ela não encontrava o nome dele, e que na verdade ela pensava que todos os convidados já haviam chegado. Então ela comenta que mesmo que ela reviste a lista várias vezes, ela não encontrava o nome desse cara. Mas Granfield, ao ver que Cleo estava agoniada mexendo na lista de convidados, pergunta a ela se havia algum problema. E Cleo, assustada, lembrando do momento que ela conheceu Granfield, fala que de forma alguma. Em seguida ela disse que Granfield havia dito que queria ir para a reunião, então ele confirma. Então Cleo fala que ele não tem convite, e Granfield responde que era exatamente isso, deixando Cleo ainda mais confusa, pensando que isso era impossível, pois a magia de ilusão da torre do mestre da torre, nem mesmo um mago avançado não seria capaz de ver através dela sem um convite, fazendo ela se perguntar como esse cara conseguiu enxergá-la. Leo Royal pergunta o que é de errado com essa garota, então ele se pergunta se ela estava com febre ou algo do tipo, mas Granfield pergunta a Cleo se ele não poderia assistir a reunião sem esse convite, então Cleo fala que não era isso, pois as pessoas que conseguem ver através da magia de ilusão podem assistir, mesmo que elas não tenham convite. Envergonhada, ela disse que estava assim pois ele era o primeiro a fazer isso e por isso ela estava impressionada. Ela estava bastante curiosa para saber que tipo de pessoa Granfield era, então ela fala que era claro com a educação acadêmica, mas Granfield fala que estava tudo bem e que ele gostaria de falar novamente que essa magia de ilusão era digna de elogio. E Leo Royal fala que se Granfield pode atravessar essa magia de ilusão, talvez ele consiga copiá-la assim que a mana dele chegar na casa de milhões, pois ele entende a teoria por trás dela e que ele precisa para reproduzir apenas de mana mesmo. Em seguida Cleo fala que eles chegaram e ao abrir a porta Granfield vê vários magos reunidos, deixando-os impressionados. Então Cleo fala que esse é o Salão Cristal, o local da investigação de conhecimento. Então é explicado que quando a Arcana virou realidade, os NPC do jogo também apareceram na realidade. O homem que dizem ter maior influência entre todos eles é o mais novo mago-chefe, chamado Marcelo, e que ele é chamado de futuro sucessor da Torre dos Magos. Ele faz jus ao apelido por ser o mais rápido em perceber a situação em que o mundo está, e que em resposta a isso ele utiliza todo o seu conhecimento para forjar um conhecimento mágico novo e inovador, e ele também é a pessoa que está conduzindo a sociedade acadêmica. Jessie, quase cochilando, fala que será chato demais, mas o chapéu dela chama a atenção da sua discípula, e ele diz que será a explicação de quão incrível Marcelo é, e como ela usa dizer que será chato, mas Jessie fala que era chato demais e estava deixando ela com bastante sono, e que além disso ela nem entende nada do que eles estão falando mesmo, pois para ela a magia é só uma habilidade, e o que eles estão falando de inspeção e interferência, ela comenta que não sabe nem do que eles estão falando. O chapéu fala para Jessie que será uma grande honra para um mago estar participando dessa discussão sobre conhecimentos, mas Jessie fala que ela teria pulado isso se não fosse pela missão dela. Então Marcelo ouve Cleo conversando com o chapéu dela, então ele pergunta se ela estava entendendo as explicações dele, chamando a atenção dela e do chapéu. Então Marcelo continua explicando que a torre foi invocada para esse mundo de exploradores por muito motivo, e que não foi só a torre dos magos que foi invocada, e que há interferência na visão do mundo e que os exploradores chamam de novo update, e eles continuam acontecendo até hoje. Então Marcelo fala que tem certeza que todos não estão acostumados com a magia deles, assim como eles também estão tendo dificuldades em entender a ciência dos exploradores, mas para descobrir essa razão em conquistar a paz nesse mundo, todos devem trabalhar juntos. Portanto, o assunto de hoje é relacionado à ciência, e que ele viu nela uma possibilidade de desenvolver ainda mais magia. Então os magos na plateia ficam se perguntando como assim magia e ciência. Então Marcelo conjura uma chama diferente em sua mão, e ele fala que essa era uma fusão, e que era assim que ele chamava essa chama, uma ignição criada ao unir ciência com magia, mas eles devem ser cuidadosos ao abordarem esse assunto, pois eles não sabem que tipo de variáveis podem envolver quando se combinam duas coisas bastante distintas. E o chapéu de Jessie fala que Marcelo pensou em fundir magia e ciência, e que ele achava que ele realmente é o mago-chefe mais novo da torre, e Jessie então comenta que as coisas agora estão ficando mais interessantes. Então Marcelo fala que era por isso que ele precisava da ajuda dos magos, e os magos começam a se perguntar se para fazer isso é preciso de uma espécie de missão, e eles comentam que missões são extremamente raras ultimamente. Então um deles comenta que a missão não apareceu para ele, então ele se pergunta quais serão as condições para aceitá-la. Marcelo pergunta se alguém tem alguma pergunta, então Granfield levanta a mão e fala que existe erro nos estudos dele sobre essa inspeção que ele havia acabado de mostrar. Então ele pergunta a Marcelo se ele sabia disso, deixando Marcelo impressionado, e os magos na plateia comentam que esse cara estava questionando o mago-chefe, e que além do mais, esse cara havia entendido sobre aquela tal de inspeção. Então Jessie vê Granfield e fica encantada, comentando que o mago superior Maneira estava aqui, e que ela sabia que ele viria.
Os magos mais experientes comentam que agora lascou, pois esse cara questionou a vibro da torre dos magos Marcelo e que isso vai acabar mal, pois Marcelo não vai ficar tranquilo depois disso. Então Marcelo fica se perguntando o que era esse chupinga. Então ele fica olhando para Granfield irritado, pergunta qual era o motivo dele achar isso sobre a teoria dele. Então Granfield fala que ele simplesmente pode sentir erros nela, pois a magia e a ciência são dois conceitos bastante diferentes e que existem necessidades por causa do estranhamento ocorrido no processo de combinar os dois. Então Granfield invoca uma xamã também em suas mãos e fala que ele irá explicar o estranhamento parecido entre a habilidade e a magia. Então Marcelo fica impressionado ao ver aquela magia de Granfield. Então ele comenta que isso era impossível, pois ele levou meses para ativar aquela magia, e esse cara conseguiu tão facilmente assim. E mais, ele despertou o mesmo estranhamento mesmo sendo um explorador. Os figurantes comentam que essa habilidade é igual ao de Marcelo fez mais cedo, então ele se pergunta quem era esse cara, pois eles se lembram de tê-lo visto em algum lugar. Então eles comentam que agora eles se lembram, pois esse cara era Granfield, aquele cara da TV. Granfield continua explicando que usando a força centrípeta no processo de interferência, o processo é meio falho, mas os resultados não são tão ruins assim. Leo Royal pensa que a ignição original usava muita mana, e por isso que ele não queria usá-la, pois usar a força centrípeta se tornou muito mais eficiente. Então os magos ficam impressionados ao presenciar Granfield usando aquela magia. Então Granfield pensa que ele fez uma boa escolha vindo até aqui. Marcelo, assustado, chama Granfield e convida para participar da pesquisa dele. Então é informado que Granfield recebeu uma missão chamada Pesquisa de Marcelo, e que o mago-chefe da Torre dos Magos deseja estar com ele para abrir uma dimensão maior de magia. Então Granfield precisa aceitar a missão. Se pergunta se a nova magia de ignição agora é também uma missão. Em outro local, no arquipélago de Uxá, um dos membros da equipe de Leonice estava bastante animada. Então ela diz para Leonice que agora sim as aventuras vão ser ótimas nesse local e que ela até deveria ter trazido uns biquínis. Irritada, Leonice diz que se ela não calar a boca ela vai mostrar o biquíni dela, mas logo eles comentam que tem muita gente nesse local. Então a amiga de Leonice dá um cheiro no olho dela, dizendo para ela não ficar tão brava assim. Então Leonice se pergunta se essa garota estava ficando doida. Os cavaleiros de Lion chegam no local. Então eles comentam que aqui estava cheio de gente e que aquele grandalhão ali parece ser das tropas mercenárias das sombras, e assim como também estava a aliança dos exploradores. Gina, agarrada a Leonice, comenta que esse arquipélago era famoso por ser uma ilha dos tesouros de Archana. Então Leonice comenta que ela tem certeza que esses caras estão aqui atrás do tesouro. E Gina fala que pelo menos os magos da torre não estavam aqui e que ela deveria ser mais positiva. De repente Leonice recebe uma ligação com o nome de Mag Idiota. E Leonice, ao atender, pergunta se havia terminado a reunião deles. E a maga fala que Granfield estava lá também e que ele disse para o mago da sociedade acadêmica que sua magia tinha desnecessidades no processo, fazendo Leonice rir. Então ela fala que ele era doido por dizer isso para o chefe dos magos. Então ela comenta que ela deveria saber, pois naquele dia ele estava sendo chato por causa do seu chá. Então Leonice pergunta se Granfield foi repreendido, mas a maga fala que não, que pelo contrário o chefe admitiu e ele deu para ele uma nova missão e deixou todo mundo maluco porque Granfield havia aceitado a missão dele. Voltando para Granfield, eles estavam com o papel em suas mãos e Marcelo pede para ele escrever tudo o que ele precisa para dar início à pesquisa, pois ele fará o que for preciso para conseguir tudo. Lee Royal se pergunta se pode ser qualquer coisa. Então, com a cara bastante feliz, Granfield fala que vai pedir logo o que ele estava mais precisando. No último andar da Torre dos Magos, Marcelo vai ao encontro dos magos mais poderosos da torre, e Marcelo os chama de 5 estrelas magos mais nobres. Então ele pergunta se eles o chamaram, e um deles chama Marcelo e diz que ele é a estrela mais jovem da ascensão da torre, e que ele havia ouvido dizer que ele pediu para um explorador trabalhar com ele em uma pesquisa, e que ultimamente a torre não interfere nos assuntos dos exploradores e que ele havia quebrado essa regra. Então ele pergunta por que Marcelo tinha feito tal coisa, e Marcelo fala que esse explorador Granfield compreendeu perfeitamente o conceito de magia, e parece que ele também superou a diferença entre magia e ciência, e que seu talento mágico vai de grande ajuda para a interferência na visão do mundo, e eles não podem mais ficar apenas assistindo aos incidentes ficarem ainda mais piores por causa dessas regras. Os magos superiores dizem para Marcelo que os magos julgam por conta própria e que assumem suas responsabilidades, e que ele tem certeza que ele está bem ciente disso já que é o mago que ele representa seu julgamento. Mas Marcelo precisa manter a mente e terá que assumir a responsabilidade desse julgamento, e que se ele não tiver mais nada a dizer, eles discutirão esse assunto mais tarde. Então o mago superior diz que Marcelo já pode ir. Mas Marcelo, não gostando muito das palavras do mago superior, chama de chupingole do cão. Então andando pelo corredor pensando que a responsabilidade de ser toda dele é um cacete, pois o que é que aqueles chupingoles sabem sobre a responsabilidade quando ele se recusa a enfrentar a realidade.
Então Marcelo se pergunta por quanto tempo o mestre da torre pretende ficar em silêncio. Cleo avistá-lo vai em direção a ele bastante animado, chamando. Então Marcelo se vira e pergunta o que ela estava fazendo aqui. E Cleo fala que estava a caminho de pegar uns itens que Granfio havia pedido. E Marcelo fala para ela que se ela quiser ele pode levar para ele, deixando Cleo assustada, dizendo que não, pois estava tudo bem, pois ela tem certeza que ele estava muito ocupado. Então Marcelo fala que estava tudo bem, pois ele estava indo para lá de todo jeito e que ele tem algo que gostaria de verificar, deixando Cleo sem entender o que seria. Momentos depois, Granfio estava lendo o livro, e Marcelo fala que estava aqui todos os itens que Granfio havia pedido, e que esses eram um equipamento mágico relacionado à regeneração de mana, e que além do mais tinha vários textos mágicos. Deixando o Royal impressionado ao ver aqueles itens, Marcelo pergunta o que Granfio achou dos itens e se ele gostou deles. Então Granfio dá um burro sobre a mesa perguntando se o chefe Marcelo estava perguntando se ele gostou deles. Então, segurando o item da lágrima do Deus do Sol, Granfio fala que ele realmente trouxe isso achando que serviria para ele, pois o item era de level muito superior ao dele. Granfio ainda estava no level 134 e a lágrima do Deus do Sol era de nível 620, e Marcelo fica impressionado, então ele comenta que era como ele pensava, pois ele tinha subestimado o Granfield demais. Irritado, o Granfield fala que ele não quer essas porcarias, pois ele quer algo que ele possa usar agora. Marcelo fala que ele ficou curioso quando o Granfield falou que queria ter relacionado à regeneração de mana e que ele achava que Granfield sabia disso. Em seguida, Marcelo coloca um broche sobre a mesa com limite de uso de level 100 e que regenera a mana em 10%. Deixando o Royal impressionado, e Granfield comenta que o limite de uso até que está ok e que além do mais, esse item regenera 10% de mana sem nenhum requisito especial e que ele era muito bom. Então Marcelo diz que percebeu que Granfield não era um mago comum quando ele apontou as necessidades da magia dele e que era claro que ele sabia sobre esse item. Marcelo diz que fica muito feliz por sua ajuda, e após Granfield pegar o item, Royal comenta que parece que esse item é bem simples e barato, então ele se pergunta se é tão bom assim mesmo. Mas desanimado, Marcelo fala que no momento eles não podem prosseguir adequadamente com a pesquisa deles, pois há problema com a magia dele, assim como o Granfield falou. Então é informado que a missão de pesquisa de Marcelo será pausada, e Granfield fala que estava tudo bem, pois ele irá esperar até que ele supere isso. Então Marcelo animado agradece a Granfield por entender, e diz que eles ainda serão capazes de mudar essa torre dos magos. Então Granfield, após usar o item, senta a mana sendo restaurada, e Royal comenta que esse broche é bom demais e que Marcelo é foda demais. Voltando para o arquipélago de Yuxia, Vigan estava fazendo live e seu público pergunta se Granfield estava no arquipélago também. Então Vigan fala que estava esperando por ele, mas havia muitos jogadores entrando no portal agora mesmo e que ele acredita que entre eles deve estar Granfield. Mas após não vê-lo entrando, Vigan fala que parece que a estrela do show vai ser aonde vai entrar e que ele vai ficar aqui esperando até ele chegar. Em seguida, um figurante se aproxima dele perguntando quem era esse Granfield, deixando-o assustado. Então os espectadores dele falam que era a Kiwi da Supernova e como é que ele ousava entrar na stream dos fãs de Granfield. Então irritado, o Kiwi fala que todo mundo estava falando desse maluco ultimamente, deixando o Vigan ainda mais assustado. Vigan pensa que havia um grupo que se destacou após a cana virar realidade e que eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para alcançar seus objetivos, mas para onde quer que eles fossem o incidente ocorria, especialmente quando o Kiwi estava envolvido, e que segundo os rumores ele é o mais cruel de todos eles, e que havia várias notícias do incidente de pessoas desaparecendo envolvendo a Supernova, e dizem que há milhares de jogadores desaparecidos, entre aqueles que entraram na ruptura com esse grupo. Então ele se pergunta por que esse cara estava interessado em Granfield. Em seguida, Kiwi chama Vigan e diz para ele dar um recado para Granfield, que não é engraçado se exagerar na atuação de palhaço. E em seguida, Kiwi diz que ele não vai mais ficar de olho na stream de Vigan, pois ele vai sair desse local. Então um dos espectadores pergunta se Granfield era realmente capaz de limpar o arquipélago de Yuxia sozinho, dizendo que provavelmente ele não irá aparecer por esse motivo. Mas Vigan pergunta que merda é essa que eles estavam falando. Então ele começa a dar banho em todos aqueles que estavam falando que Granfield não vai vir porque ele estava com medo. E irritado, Vigan diz para eles que Granfield não liga para tesouro, que é tanto que ninguém vê ele em comerciais ou shows, e que ele virá quando chegar a hora. Então os outros ficam olhando para Vigan se perguntando se esse garoto estava doido. Granfield pergunta a Royal se tinha alguma razão para ele ir para aquele arquipélago, então Royal fala que não. Mas o arquipélago de Yuxia chamou a atenção dele, pois é uma ilha dos tesouros, mas ele não podia entrar na ruptura de nível 350, pois ainda ele estava no nível 134. A coisa mais importante naquele lugar é que tem inimigos únicos de nível alto que ele nem sequer poderia sonhar em lutar, como o escorpião de nível 320, a víbora de arraia de nível 400, o morcegão de nível 400 e o tigre de nível 420.
Lee Royal comenta que o nível dessas criaturas era alto demais, que só um maluco para querer enfrentá-los, e que se eles fossem para lá a morte deles era certa, e até que ele poderia ir se lá tivesse alguma espécie de capirosco. De repente aparece um painel para Granfield, era uma missão de classe de fermentação informando que o prólogo terminou e o farol do fogo foi levantado, informando que o último caçador de capirosco deve iluminar um mundo velado pelo mal e que ele deve treinar seu corpo fraco, uma missão que pode ser repetida, e que ele deve investigar os 7 pecados capitais do arquipélago de Uxá que estava em progresso. Lee Royal fica se perguntando como assim os 7 pecados capitais, que isso seria orgulho, inveja, fúria, gula, luxúria e a preguiça e por último a ganância. Então ele pensa que esses são os 7 pecados capitais que ele tinha aprendido em Azkaban, e que como assim ele será a missão dos 7 pecados capitais do arquipélago de Uxá, e ele se pergunta como é que ele iria investigar isso, pois ele venceu com das curas basicamente no tiro de sorte, e mesmo que seja uma missão de classe, ele deve pensar muito bem, mas Granfield fala que até que não havia motivos para eles irem mais cedo, mas agora não há por que eles hesitar, pois se o mal estiver lá eles devem ir se livrar dele, deixando Lee Royal assustado. Então Granfield se levanta pegando um pacote de ervinha, falando que eles devem ir agora mesmo, fazendo Lee Royal chorar. No arquipélago de Uxá, Vigan comenta que ele sabia, pois ele nunca duvidou que sequer uma vez que Granfield viria. Então Granfield fica observando o local, mas então ele fala que estava quente demais. Então de repente Granfield sentou a influência do mal rodeando toda a ilha, e logo é ativada sua habilidade inimigo natural, fazendo Lee Royal comentar que essa forte influência deve estar em um nível completamente diferente comparada dos capiroscos naturais, pois o grande mal que ele sente sobre os pés dele pode ser a própria ilha. Então animado Lee Royal comenta que sendo assim a habilidade inimigo natural vai ficar ativada o tempo todo e que isso será ótimo. Granfield anda pela floresta, mas é seguido por Vigan, que estava escondido atrás das folhas filmando tudo o que ele fazia. Então ele se pergunta se Granfield estava procurando alguma dungeon do método de limpar essa dungeon, mas na verdade Granfield estava atualmente procurando um monstro mais fácil, pois ele estava com muito medo. Lee Royal se lembra que ele tinha esquecido do quão forte esses monstros aqui eram, pois o mais fraco era o escorpião de nível 390. Então Granfield fala que ele só precisa procurar pelos oponentes mais dignos, e Vigan fala para os espectadores dele que ele não queria atrapalhar Granfield e que aqueles que não estiver gostando podem sair, mas Granfield percebe algo fazendo olhar para trás. De repente ele ouve um grito e alguém aparece na frente de Vigan, defendendo inúmeros ataques, e ele comenta que esse Chupinga estava cheio de estados da normalidade, então ele pede para o arqueiro ajudá-lo distraindo, mas o arqueiro fala que ele nem sequer estava conseguindo mirar, pois esse tigre era brilhante demais, mas o outro pede para ele fazer alguma coisa. O tigre Esmeralda ruge tão forte que quase joga Vigan para longe, então o figurante é empurrado para perto de Granfield, e ele comenta que era por isso que ele disse que eles deveriam se separar. Mas logo ele vê Granfield e pergunta como assim ele estava aqui. Então outro pergunta como assim Granfield e por que ele estava aqui. Mas Lee Royal fala que ele estava se perguntando a mesma coisa, pois ele estava pensando em lutar contra o escorpião para aquecer. Mas o primeiro monstro que ele encontra é logo o Tigre Esmeralda, o monstro de maior nível dessa ilha, e que ele só é 10 níveis abaixo do Conde Ascura, então era sem chance que ele conseguisse fugir dele. Granfield comenta que a situação não parece boa, pois a luz do sol, o corpo reluzente dele está atrapalhando sua visão. Então Granfield fala que ele vai resolver isso agora mesmo, e ele começa a conjurar uma magia fazendo surgir várias pedras do chão, atingindo o Tigre Esmeralda. Então Granfield fala que se ele conseguir impedir esse tigre de se mover, ele não vai conseguir fazer nenhuma gracinha. Os figurantes ficam sem acreditar ao ver Granfield lutando contra aquela criatura. Então em seguida Granfield fala que ele vai ativar sua magia agora mesmo. Então a chama começa a surgir de sua mão, e ele fala que ele vai usar a ignição, atingindo o tigre causando uma grande explosão, fazendo o Vigan se perguntar o que foi isso, e em seguida eles avisam a chama consumindo aquele tigre ou eliminando. Então é informado que estava sendo calculada a taxa de contribuição da caça do Tigre Esmeralda, e é informado que Granfield subiu de nível, e Lee Royal comenta que funcionou a ignição que Marcelo tinha ensinado para ele, e que essa habilidade era insana mesmo, e junto com a opção de 10% de regeneração de mana daquele broche, ele pode usá-lo muito mais vezes. Então ele comenta que Marcelo era muito foda, e os figurantes falam que nem a pau ele eliminou aquele tigre com apenas um ataque. Galera, obrigado a todos que acompanharam até aqui, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixarem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura, isso nos ajuda muito a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.